Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Grigo. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima tarde para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo, da Morada do Som. Uma ótima tarde para você, amigo internauta do canal do Grigo. Sejam bem-vindos a mais uma jornada esportiva aqui da Web Rádio Grigo, da Morada do Som. Juntos somos mais fortes. Legal demais hoje, nona rodada Campeonato Brasileiro do Campeonato Paulista 2024. Daqui a pouquinho a bola rola no estádio do Canindé. Portuguesa e Guarani vão fazer essa partida muito importante para ambas as equipes, hein? Para ambas as equipes. E aqui está esse timaço da Web Rádio Grigo, você que está acompanhando pelo canal do Grigo, também pelo YouTube. Aliás, você que vai acompanhar pelo canal do Grigo, pelo YouTube, faz o seguinte, manda mensagem pra gente, dá um feedback se o som tá bacana, se tá estralado demais, se tá legal, tá? E você que tá curtindo aí pelo Radiosnet, você pode mandar também o WhatsApp pelo 19 99 173 0738. 99 173 0738. Beleza? Vamos começar então anunciando esse timaço da Web Rádio Grigo que vai fazer parte dessa jornada esportiva. Eu vou começar com ele, Luiz Henrique. Grande Luizão, uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva. Hoje com Portuguesa e Guarani, Luiz. Boa tarde, Anderson. Hoje estamos aqui, Portuguesa e Guarani, os dois times brigando para sair de uma zona incômoda, né? Para não falar aí que já estão quase brigando pelo sair do rebaixamento. E vamos aí com um jogo que espero que para a cidade de Campinas seja que o Guarani ganhe, para ser melhor para Ponte Preta, para ser melhor para o Guarani, para todo mundo, para Campinas, para ter os dois times sempre brigando por cima. Grande, Luizão, é isso mesmo. Vamos torcer aí para que as equipes de Campinas estejam sempre bem posicionadas, né? Bem classificadas em campeonatos de elite. E ele, que hoje vai fazer os comentários estreando nas transmissões esportivas, já participou da resenha dos amigos, né? Fala muito bem. Tá ele aqui conosco hoje para fazer os comentários. João Vitor Rubio. Grande João Vitor, tudo bem? Seja bem-vindo à Web Rádio Grigo, à transmissão, à jornada esportiva da Grigo e também da Web Rádio Morada do Som. Juntos somos mais fortes. Legal demais. Jogo hoje para nervos, para não faltar emoção, né, João? Boa tarde, galera. Boa tarde para a galera que está acompanhando a gente. Esse jogo é um jogo muito importante para ambas as equipes, né? Estão buscando se manter no Campeonato Paulista, na divisão aí principal. E vamos ver como que vai ser. Hoje as duas equipes estão na zona da degola ali, ou brigando para não entrar. O Guarani vem de resultados ruins, né? Mudança de técnico, elenco que, querendo ou não, falta uma certa qualidade. A gente percebe isso nos jogos.
E hoje talvez seja o dia da virada de chave do Guarani. A Portuguesa é um time que vem da Série A2, né? E está buscando se manter. Difícil, vai ser um jogo complicado, um jogo provavelmente muito truncado. Acredito que com poucos gols. E vamos embora para mais uma. Você acha que vai ser poucos gols? Por que esse pensamento, João? O Guarani não vem com um elenco, né, um time que está marcando muitos gols nesse campeonato, né? Foram poucos gols do Guarani. E a Portuguesa também, lá embaixo, né? Os dois times, o Guarani vem de 5 jogos muito ruins, né? E a Portuguesa, a mesma coisa, né? Não conseguem marcar gols, não conseguem segurar a vitória. O Guarani tem um meio-campo que, querendo ou não, tem uma certa qualidade, mas uma zaga, ao meu ver, que é fraca e que vem tendo essa deficiência de não conseguir segurar os atacantes das equipes adversárias. A Portuguesa passa pela mesma situação, tem um grande jogador na equipe deles, que é o Giovanni Augusto, um jogador que tem que tomar cuidado, a equipe do Guarani tem que tomar um cuidado, porque quando ele tem lampejos, né, às vezes aparece uma jogada, ele acha um jogador ali e consegue, a Portuguesa pode vir a conseguir fazer um gol. O Guarani do seu lado tem o Regis, né, um jogador que a gente não é indiscutível a qualidade do Regis, mas o ataque do Guarani, o Guarani está sem os dois centroavantes, o Bruno Mendes e o Derek, vem com o Pablo Tomás e com o Reinaldo, são dois jogadores, o Pablo Tomás marcou um gol de pênalti, né, mas não tem essa característica de um centroavante nato, como tem Bruno Mendes, como tem o Derek com uma boa mobilidade e é alto, é um jogador que briga também nas bolas aéreas. Então acho que a dificuldade de gols vai vir daí, da falta de criatividade das duas equipes, né? Acredito que se for uma vitória para cada lado pode ser com placar mínimo, acho que não vai estender muito além disso, eu não acredito em goleada hoje. E vamos ver como que vai ser, né? Espero que eu esteja errado para ambos os lados. Tá aí, João Vitor Rubio, abraçando a galera que já está mandando recado aqui para nós, né, do canal do Grigo no YouTube. Grande Carlos Lemos Matozinho, que legal ter você participando da nossa jornada esportiva. Ele está dizendo aqui, ó, hoje é Portuguesa com certeza. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, que é ponte pretano, então tá torcendo para a Lusa Paulista aí, né? A Lusa Paulistana, no caso. Gilson Rubio, grande Gilson Rubio, que legal ter o senhor aqui conosco. Conhece bem, né, João? Conhece, né? Meu avô. Que bom demais ter a sua participação. Ele está falando aqui, estamos na escuta, boa transmissão a todos. O elenco do Guarani é muito fraco. Vamos torcer. Tá aí. Fé é o que não pode faltar para o torcedor bugrino. E para você também, torcedor da Portuguesa, torcedor da Lusa, né? Vamos tentar fazer uma partida, né, boa para as duas equipes e que vença aquele que melhor rendimento dentro do campo. Ô, Luiz, o Guarani já está escalado? Já sim, Anderson. No Tanto o pique... Guarani quanto o Portuguesa escalado. Tá, no pique do rádio, não precisa nem passar a numeração, daqui a pouco a gente passa a numeração oficialmente. Passa pra gente, por gentileza, o time que o Claudinei Oliveira escalou para enfrentar a Portuguesa hoje no Canindé, por gentileza. O Guarani vem com Vladimir no gol, Anderson, Heitor, Léo Santos, Rayan, Elder, Anderson Leite, Camacho, Matheus Bueno, Regis, Reinaldo e Pablo Thomas. Pablo Tomás tá aí. E aí, João Vitor, esse time que o Claudinei Oliveira escalou para enfrentar a Luzinha, a Lusa Paulistana. Nós fizemos uma transmissão Portuguesa e Monte Azul. Aqui no nosso canal do Grigo é onde a gente tem mais visualizações de uma transmissão que a gente já fez pelo canal do Grigo. E eu, gentilmente, tratando com carinho a Portuguesa, chamei de Luzinha. Rapaz do céu, os caras ficaram bravos comigo. É Lusa, não tem que diminuir a Portuguesa. Então é Lusa, é a Portuguesa de Desportos de São Paulo, lá do Canindé. Mas essa equipe que o Guarani, com o Claudinei Oliveira escalou, tá bom? É esse o melhor que o Guarani tem para enfrentar a Portuguesa? Eu acredito que ele está indo no que ele já viu o Guarani jogar e no que os jogadores estão acostumados a jogar. Ele não teve tempo para treinar, não vem tendo tempo para treinar, são jogos muito seguidos, né? São seguidos, 3 dias de espaçamento entre os jogos, 2 dias. Então, acho que essa falta de tempo para treinar, para pôr o que ele acredita em prática, faz com que ele coloque o que os jogadores estão mais confortáveis para disputar dentro de campo. Então, ele não fez mudanças bruscas, ele, desde o jogo passado, entrando com... Pode continuar falando, tá tocando aqui, a gente pode continuar falando à vontade. Entrando com 3 volantes, né, para deixar o Regis mais solto lá na frente, foi algo que acabou... Só um momentinho, João.
Beto Teixeira tá aí no Canindé. E aí, Beto, tá escutando aqui a gente, transmissão ao vivo da Web Rádio Gringo, da Morada do Som, Beto? O Beto tá lá no Canindé, mas... E aí, tá ouvindo, Beto? Alô? Tá ouvindo? Tá legal aí no Canindé? Torcida bugrina marcando presença aí. Tá ruim. Daqui a pouco a gente volta a ligação com o Beto Teixeira. Tá lá no Canindé? Tá aí, ó. A torcida bugrina marcando a sua presença lá no estádio do Canindé. Mas, por gentileza, desculpa, continua aí o seu pensamento, João. Então, eu acredito que ele não, como por falta de tempo para treinar a equipe como um todo, ele está indo na segurança da equipe, o que a equipe vinha treinando já com o Humberto Louser. Com certeza mudou algumas coisas, principalmente por conta do último jogo. O time acabou pecando muito na defesa, tomou 2 gols do Santo André, que custou a vitória do Guarani, custaram pontos na tabela para o Guarani se distanciar. Então acredito que por conta disso ele não vai fazer mudanças radicais, vai colocar esses 3 volantes, né, que é Anderson Leite, Matheus Bueno e Camacho, para soltar um pouco mais o Regis. Pelo fato de não ter um centroavante, precisa do Regis ajudando também no ataque e não só armando. Acredito que ele pensa desse jeito e com certeza acredito que ele tenha feito algumas mudanças de posicionamento e também treinamento nessa zaga do Guarani, que vem pecando muito. Tá aí então. Luiz, tem alguma informação para passar? Tenho sim, Anderson. Informação aqui que a torcida do Guarani fez aquela caravana enorme, mais de 10 ônibus, vários carros estão a caminho do Canindé. Esperamos aí uma invasão bugrina nesse jogo, Anderson. Tá aí, torcida do Bugre fazendo a sua parte, incentivando o Bugrão aqui de Campinas. E a torcida da Portuguesa também, né, vai chegando aos poucos no estádio Oswaldo Teixeira Duarte, doutor Oswaldo Teixeira Duarte, conhecido como Canindé. Campo charmoso, a Portuguesa de muita tradição. Guarani, o único campeão brasileiro do interior do Brasil a conseguir esse título. Então, tá aí. Tem tudo para ser um jogaço daqui a pouquinho no estádio do Canindé. E você vai curtir aqui na Web Rádio Gringo, também na Morada do Som, porque juntos somos mais fortes. Geraldo Tadeu Pozo. Grande Geraldo, boa narração, ele está dizendo, obrigado demais. Geraldo sempre acompanhando as nossas jornadas esportivas. Bom demais. E vou falar mais uma vez, parabéns ao Alemão Zanqueta, que ontem aniversariou. O Zanqueta é queixo de vidro, viu? O Zanqueta é queixo de vidro. É aquele que se levar uma bolada no queixo, ele desaba. Ele desaba. Ele sabe que desaba, hein? Ele desaba. Alemão Zanqueta, parabéns aí, felicidades. Papai te abençoe cada vez mais. Então, aguardando ele aqui novamente, né? Sim. Voltar das férias, hein, Lemão? Exatamente. Já descansou demais o Lemão Zanqueta. Bom, 17h49 minutinhos, daqui 10 minutos a bola vai rolar, então a gente vai passar as escalações oficialmente, começando pelo time mandante, pelo time da Portuguesa de Desportos. Já está escalada pelo técnico Pintado, Luiz? Já sim, a Portuguesa vem com... Você faz parte de uma grande família que muito pode se orgulhar. É a família tranquila e muito amiga da Portuguesa querida. Muitas obras vai realizar pelo esporte brasileiro. Tudo verde espetacular. Esportivo. Repeteco da Portuguesa da Lusa. De tradição, é o clube da amizade, orgulho da cidade, o clube do coração. Viva Lusa, viva Lusa. Tá aí a equipe da Portuguesa do técnico Pintado. O técnico Pintado que os últimos trabalhos que ele vem fazendo não está sendo legal, mas daqui a pouco você comenta sobre o técnico Pintado, né? O Gilson Rubio está falando que o som está ruim. Então a gente tem que dar uma aceitada aqui no som, né? A gente já vai dar uma aceitada, de repente foi por causa do hino da Portuguesa que colocou, o Luiz ficou com o som meio baixo aí, Luizão. Vamos lá. Vamos agora para a escalação do Bugrão, do time do Guarani de Campinas, do técnico Claudinei Oliveira, Luiz. Anderson, o Guarani vem com 2, Heitor, 3, Léo Santos, 4, Ryan, 16, Elder,
Número 5 vai para Anderson Leite. 14, Camacho Capitão. 18, Matheus Bueno. 78, Regis. 20, Reinaldo. E 7, Pablo Tomás. Esse é o Guarani escalado. Repeteco do Bugrão, Luiz. Vem com Vladimir 89, Heitor, Léo Santos, Rayan, Helder, Anderson Leite, Camacho, Matheus Bueno, Regis, Reinaldo e Pablo Tomás. Tá aí a equipe do Claudinei Oliveira, time do Guarani escalado, time da Portuguesa escalado, a arbitragem também escalada, né, Luizão? Também, Anderson. Vamos lá, a arbitragem do jogo para essa partida, 9ª rodada do Campeonato Paulista, Portuguesa e Guarani, Guarani e Portuguesa. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza, com seus assistentes Neuza Inês Beck e Miguel Caetano Ribeiro da Costa. O quarto árbitro vai para Salim Fendi Chaves. E aquele árbitro que fica ali na TV, o árbitro de vídeo, José Cláudio Rocha Filho. Tá aí então a arbitragem, a equipe da Portuguesa, a equipe do Guarani, todos escalados. E aí, Pintado não anda fazendo um bom trabalho nas últimas equipes, né? No Juventude, na Ponte Preta, e agora tá na Portuguesa com essa situação delicada, né? E aí, o Guarani pode tirar proveito disso, João Vitor? A Portuguesa mudou de técnico recentemente, né, quando contratou o Pintado. E normalmente, quando acontece isso, as equipes ganham uma certa motivação para mostrar um trabalho para o técnico, né? Os jogadores querem entrar no time titular, querem ser vistos. Então, acredito que com isso o Guarani deva se preocupar. Mas a questão com o Guarani é a mesma, né? O Guarani também contratou recentemente o Claudinei Oliveira. O Pintado, ele vem com um trabalho muito ruim na Ponte, porém, é um técnico experiente, é um técnico que sabe comandar os jogadores, sabe como conhece um vestiário, sabe como funciona um vestiário. Então, acredito que não dá para considerar essas duas passagens ruins. O Guarani tem que ficar muito esperto com o técnico e com os jogadores, como eu disse. Técnico novo pode ter certeza que a motivação dos jogadores vai ser diferente. Tá aí a análise de João Vitor Rubio, daqui a pouco a bola rola, Estádio do Canindé, 9ª rodada Campeonato Brasileiro 2024. A bola vai rolar e você vai curtir toda a emoção aqui, através da nossa Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E também da Rádio Morada do Som. Juntos somos mais fortes. Um abraço pro José Carlos Martins, o Tuquinha, lá da Morada do Som. Toda a galera, Ed Júnior, o Éder Machado, o Maurício Camargo, enfim, toda a galera da Morada do Som e toda a galera da Web Rádio Grigo. Estamos sentindo falta aí do Lemon Zanqueta, do Alexandre Girelli, do Ricardo Mendonça, dessa galera que faz parte aqui da nossa Web Rádio Grigo e, por enquanto, não participaram da transmissão nesse Campeonato Paulista, né? Ontem estivemos lá no Moisés Lucarelli transmitindo a partida entre Ponte Preta 1 e Ituano 1, com a presença do Wagner Ferreira. Aliás, que honra ter o Wagner Ferreira na nossa equipe esportiva aqui da Web Rádio Grigo. Celso Fittipaldi, Kaique Fittipaldi, o talento Tim da Web Rádio Grigo, fazendo pergunta para o João Brigatti. Aliás, pergunta bacana que o Kaique fez ontem, foi elogiado pelo técnico, pelo Wagner Ferreira. Então, essa é a equipe da Rádio Grigo. Galgando. Passos lentos, mas esse entretenimento, esse amor que a gente tem, né, Luizão? Fazendo parte aí já da... É o amor pela rádio, né? E fazendo algo que a gente faz melhor, vamos dizer assim. E eu quero mandar um abração aí pro Kaique, Celção, ótima ontem, Caicão representando as perguntas lá. Um abração pra galera aí. Legal. Carlos Lombardi mandando aí um boa tarde pro João Vitor. Boa transmissão para vocês. Aí o Carlos Lombardi mandando um abração para você aí, João Vitor. O Carlos é meu padrasto, né? Tá lá na Bahia. Há pouco tempo eu tava lá também. Queria mandar um abraço pro Carlos, queria mandar um abraço pro Gilson que tá acompanhando, pro meu pai, Fabiano, que nunca perde uma também. Um abraço para vocês e obrigado por acompanhar a gente e por estar me dando esse apoio aí. Bacana. E vai dando aquele feedback, vai falando se a transmissão tá bacana aí, você que tá curtindo pelo Radiosnet, através ou da Web Rádio Grigo, ou através da Morada do Som. Fala se o som tá saindo bacana. Aqui no canal do Grigo, também no Rádio Grigo Oficial no Facebook. Fala pra gente, o som tá bacana? O Gilson Rubio disse que o som não tava muito legal. A gente deu uma mexidinha aqui, de repente o som melhorou, se não melhorou.
As equipes já entrando no gramado no estádio do Canindé. O Guarani com seu uniforme, camisas brancas, calções meões verdes. Uniforme bonito da equipe do Guarani. A Portuguesa com aquele tradicional uniforme, né? O vermelho e verde com faixas verdes e vermelhas, né? Calções e meões brancos. E a arbitragem hoje com o uniforme aí roxo, lilás. O que daí, Luiz? Essa cor aí do uniforme da arbitragem é roxo, né? É um roxo, Anderson, um roxo, um uniforme bonito. Gostei do uniforme da arbitragem, um roxo bonito, os shorts pretos e meio preto, legal. Tá aí, Luizão gostou. Você gostou desse uniforme da arbitragem, hein? É bonito, né? Foge daquele amarelo que a gente está acostumado, mas eu queria fazer um adendo. Manda. O gramado do Canindé. Muito bom o gramado do Canindé, viu? Tá aí, tá elogiando o gramado do Canindé, o João Vitor Rubio. Hoje essa transmissão aqui da Web Rádio Gringo, junto com a Morada do Som, juntos somos mais fortes. Junto com a gente tá a Eletrolar, tá a Brother Cell, tá também a Flex Autopeças e Acessórios. Daqui a pouquinho a gente coloca aí, né, os teasers desse pessoal que está fazendo essa colaboração, essa parceria junto conosco aqui na Web Rádio Gringo. Nesse momento está sendo executado no Canindé a execução do hino nacional brasileiro, as equipes perfiladas, né, direcionadas ali para a bandeira, para o placar do estádio do Canindé, que fica direcionado ali para a marginal do Tietê, né? Tá ali, então, as equipes, tudo certinho, hino nacional sendo executado, jogo, agora falando do jogo do adversário do Guarani, Portuguesa, você acha que a Portuguesa é uma pedra no sapato do Guarani? O Guarani leva sorte com a Portuguesa, e aí, João? Sendo bem sincero, sim, a Portuguesa é uma pedra no sapato do Guarani, o Guarani não consegue vencer a Portuguesa no estádio do Canindé há 17 anos, são 17 anos de tabu, né? E a Portuguesa é um time que, se você pegar o histórico, tem mais vitórias, né? Um time com mais vitórias, é um time que, como mandante, acaba controlando o jogo, acaba controlando muito mais. O Guarani tem esse problema em jogar no Canindé. É uma questão assim, a gente sabe que não está falando da mesma equipe, né? É o mesmo time, mas não é a mesma equipe. Então, o Guarani pode quebrar esse tabu hoje, mas, infelizmente, para a equipe de Campinas, realmente é uma pedra de sapato jogar no Canindé. Tá aí, a bola vai rolar daqui a pouquinho. Estádio do Canindé, Portuguesa e Guarani, Guarani e Portuguesa, Ricardo Mendonça. Quem diria ele apareceu, hein? Olha aí, olha, tá chovendo aqui em Campinas, no estúdio pelo menos não tá chovendo ainda, mas pro Ricardo mandar, já tô até olhando pro teto aqui. Boa tarde, amigos da Grigo. Na sorte, uma ótima transmissão, sorte pro bugrão dele. Tá aí, o Geraldo falando, jogo decisivo demais hoje para os dois. É isso daí, Geraldo. Tá aí o Geraldão. E falam pra gente aí se o som tá saindo legal, se o som tá saindo abafado, beleza? Daqui a pouquinho a bola rola, tá quase tudo pronto. As equipes já batendo aquela foto tradicional. Aliás, essa foto não sei para onde vai, Luizão. Se você achar uma foto dessa que é batida nos estádios aí, fala para mim, manda para mim que eu mando, coloco na nossa rede social. Ô Luiz, dá uma falada aí de novo. Oi. Aí, ó. Acho que melhorou o som dele, né? Acho que melhorou o som dele. O som seu também tá legal. O seu som tava baixo. Som perfeito, tá falando o Geraldo. Legal demais, Geraldo. Tá aí, equipe do Guarani, a torcida do Guarani fazendo presença. E vou dizer para você, hein? Pelo que a gente tem a visão aqui, a torcida do Guarani mais ou menos se equipara com a torcida da Portuguesa no geral. Porque o torcedor da Portuguesa não compareceu no Canindé hoje, hein? Acredito que não chegou todo mundo ainda, né? Você pode olhar ali, a gente teve uma visão aérea. A impressão que dá é que não chegou todo mundo, por ter saído mais de 10 ônibus. A gente sabe que muita gente vai com o carro próprio, aluga van, né? Então, acredito que não chegou todo mundo. Acho que até o intervalo do jogo a gente vai ter uma comparação muito melhor. Tá aí. Tem mais ônibus parado, tá dizendo o Ricardo Mendonça, que tá para chegar ainda mais torcedor do Bugrão lá no Canindé. O árbitro conversando com os capitães, né? O Camacho da equipe do Guarani, o Giovanni Augusto, que já passou pela equipe bugrina, né? Tá aí o capitão da Lusa hoje, e o Flávio Rodrigues de Souza jogando ali na sorte, o famoso cara ou coroa.
Você tem saudade do Giovanni Augusto no Guarani? É complicado, né? Foi uma relação de amor e ódio, o Giovanni Augusto no Guarani. Teve momentos muito bons, né? Que acabou entregando um bom futebol, mas sempre se machucava, tirava o pé, a gente percebia que não corria. Então, saudades acho que não fica muito, não. Tá aí. Não tem saudades o João Vitor Rubio. Ô Luiz, o Ricardo está dizendo que a PM parou uma boa parte dos ônibus que estavam se dirigindo para o Canindé, aliás, como de costume da Polícia Militar, né? Sempre para e a torcida, uma boa parte, acaba chegando praticamente no intervalo de jogo. Lei do ex. Você acredita nisso, Luizão? Tem 2 ali no time da Portuguesa, hein? Tem o Giovanni Augusto, tem o Ricardinho. Você acha que funciona essa lei do ex? Não acredito que ela funciona, né? Pelo menos 90% aí da lei do ex é sempre tem, eu acredito, mas não acredito hoje que fará isso daí não, tá? Eu acredito na vitória do Guarani e ainda por 1-2-0 aí, então tem um placarzinho aí para ajudar os meninos. Tá aí. O Gilson Rubio passando informação pra gente, o Santos acabou de perder para a equipe do Novo Horizontino, 2-1 para a equipe do Novo Horizontino. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza coloca ali a mão para cima, 1 minuto de silêncio está sendo prestado nesse momento. Tá na bola ali o Lucas Paraíso, vai dar início à equipe da Portuguesa. A equipe do Guarani, olhando no seu retrovisor, no lado do seu computador, ele está do lado esquerdo do seu monitor e do lado direito a equipe da Portuguesa. A Portuguesa atacando sentido marginal Tietê ali no Canindé. Tudo pronto, vai começar a partida aqui no Canindé. Flávio Rodrigues de Souza, apita o árbitro. Se ele apitou, essa partida de futebol começou. Nona rodada, Campeonato Paulista 2024. Portuguesa e Guarani, você vai curtir tudo aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E emoção não vai faltar para você nessa jornada esportiva. A equipe da Portuguesa trabalhando ali com o jogador número 6, que é o Eduardo Diniz. Eduardo Diniz já rola no meio com o Ricardinho. O Ricardinho toca lá atrás com o jogador que é o Marco Antônio. Já rola ali do lado com o Daniel Borel. Daniel Borel puxou, encosta ali o número 7 também. Ele recua a bola lá atrás com o Marco Antônio. Tem o Robson do seu lado, ele toca lá do outro lado com o Douglas Borel. Vem a marcação do Guarani, ele lançou lá na frente. O centroavante da Portuguesa ali, que estava na bola. O Felipe Marques deu uma de zagueirão, mas já perdeu a bola, recupera Ricardinho. Vem descendo a equipe da Portuguesa, toca com o Eduardo Diniz, faz o lançamento para dentro da grande área, tira Léo Santos. Vem dançando a equipe do Guarani, mas já toca errado, hein? Tocou mal demais, a bola sobra com o Patrick, trabalhando pelo lado direito com o Douglas Borel. Douglas Borel tentou passar, recupera a bola, ganha a bola ali, o jogador é o Helder. Vem descendo com o Regis, pelo lado direito, faz o cruzamento para dentro da grande área, explode na zaga da Portuguesa, sai em lateral. Lateral para a Portuguesa, quase um mini escanteio que vai ser cobrado com as mãos ali, né? Já foi cobrado, tem pressa a equipe do Guarani. Vem descendo com o Regis, chega a zaga da Portuguesa, tira. Tentou chegar o Giovanni Augusto, chegou antes ali o Helder. Toca a bola, vem descendo a equipe do Guarani, lado direito, cruzou, segura firme Tomazella. Chega primeiro ataque do Guarani nessa partida, Luiz. Primeiro ataque do Guarani, o jogo começou truncado, as duas equipes também se estudando. Eu acredito que vai ser um jogo todo assim. Lá vem descendo a equipe da Portuguesa, tentou fazer o cruzamento lá na frente, já recupera o Guarani, sai jogando ali com o jogador que é o Anderson Leite. Anderson Leite toca a bola com o jogador que é o Camacho, faz a inversão de jogo lá pro lado direito, vem descendo o Heitor. Heitor recebe agora ali no meio de campo, a equipe do Guarani rola com o Léo Santos, a equipe trabalhando no campo defensivo. Rayan parou. Tem do seu lado ali também o jogador que é o Helder. O Rayan olha, toca a bola com o Léo Santos. Léo Santos faz o lançamento aqui para frente. Ele tocou com o Helder. Helder devolve a bola trabalhando no campo defensivo. Eletrolar junto com a gente. Ali na Álvares Machado, tudo em elétrica e hidráulica você encontra na Eletrolar. A equipe do Guarani tenta chegar, tira a Portuguesa de cabeça. Opa, juizão já marcou falta. Falta na Portuguesa em cima do número 16 do Guarani. Número 16 do Guarani, que é o Helder, né, o João Vitor? Isso mesmo. Substituindo o Mike, né? Isso, Mike foi pro Grêmio, né? Tava com uma contusão, acredito que ainda esteja, tava em recuperação, provavelmente não ia jogar mais o Campeonato Paulista. Segue aí, Anderson.
Lá vem descendo a equipe do Guarani, Pablo Tomás pediu a falta, o juiz falou para continuar, não deu nada, tira a zaga da Portuguesa. A bola sobrando ali com o jogador que é o Rayan, faz um recuo pro goleirão, o Vladimir. Vladimir muito questionado também pela torcida do Guarani, mas ele é um bom goleiro. Na minha opinião, o Vladimir pega muito. Já teve suas falhas, como todo goleiro, mas eu confio no Vladimir. E você, João? Eu não acho o Vladimir um mau goleiro. Acredito que na última partida teve um gol, o segundo gol dos... Lá vem descendo a equipe do Guarani, toca a bola com o Pablo Tomás, tira a zaga da Portuguesa. Ali ainda o Guarani crescendo pelo lado esquerdo com o Helder. Helder parou, rola a bola com o Regis. Regis parou, vem a marcação em cima dele do Ricardinho. Que enfiada de bola bonita, a bola vai saindo em tiro de meta para a Portuguesa. Tocou muito forte, mas o Guarani chega mais uma vez, Luizão. Mais uma jogada do Guarani, o Guarani um pouco mais incisivo no ataque, né, Anderson? Procurando mais o ataque. E vamos lá, o time do Guarani, ele tá melhor que o da Portuguesa nesse começo. Porém, tem que trabalhar um pouco mais a bola, né? No meio campo, chegar a encostar mais os atacantes. E a equipe da Portuguesa tenta sair jogando aqui pelo lado esquerdo, tentou jogar o Helder, a bola explode ali no Anderson Leite, sai em lateral, tem pressa, sai jogando a equipe da Portuguesa, não quis saber de brincadeira, o Léo Santos botou a bola em lateral para a Portuguesa, torcida do Guarani, boa presença no Canindé, torcida da Portuguesa ali, atrás do goleirão Tomazella também fazendo boa presença. Lado esquerdo, Giovanni Augusto toca com o Helder, pediu falta, o juiz mandou continuar, Helder recua a bola com o jogadorzão da Portuguesa que é o Tauan, Tauan recua no centro central, sai jogando a zaga da Portuguesa, vem descendo ali o Marco Antônio, tem facilidade para jogar, ele rola no meio, toca com o jogador que é o Tauan, Tauan buscou, já toca a bola com o Eduardo Diniz parou, tem campo para descer, rola desse lado, vem descendo a Portuguesa, chega a marcação em cima dele, era do Matheus Bueno, ele faz o cruzamento para dentro da grande área, vem descendo, tocou de cabeça, a bola passa por todo mundo, chega, Léo Santos foi para fora. Escanteio para a Portuguesa, é o primeiro da Portuguesa, o primeiro do jogo, mas chegou firme a Portuguesa, Luiz. Chegou bem, a Portuguesa agora nesse primeiro ataque, chegou muito bem e quase aprontou para cima do Guarani. Escanteio, tá ali Helder de perna esquerda, lado esquerdo, campo de ataque da Portuguesa. Vai fazer levantamento para a área, vai chover na área do Guarani, faz a cobrança, sobe a zaga do Guarani, tira de qualquer maneira. Vem descendo, indecisão, não leva melhor o Guarani, chega a Tauan, a bola explode no jogador do Guarani, a bola sai em lateral para a Portuguesa. Explodiu ali no Reinaldo. Aliás, eu estava comentando em off aqui que eu gosto do futebol do Reinaldo. Você deu uma cornetadinha, hein, João? O Reinaldo, ele teve uma partida muito boa contra o Ituano, né? Marcou 2 gols. Mas depois disso, a gente está sentindo muita falta do futebol que ele apresentou contra o Ituano. Ele dá sequência nesse futebol, né? Falta muita vontade, acredito. Segue aí, Anderson. Lá vem descendo a equipe do Guarani, Camacho faz o levantamento lá pra frente pro Pablo Tomás, chega a zaga da Portuguesa, não quis saber de brincadeira, põe pra fora, mata no peito, quem tá jogando ali é o Heitor chega, a zaga chega, o Helder bate pra trás, a bola chega com o Marco Antônio, vem o Heitor ainda, tocou muito na frente, sai o Tomazella tranquilo, faz a defesa pra equipe da Portuguesa. Pode seguir o seu pensamento, João. Então, aí o Reinaldo, o que eu percebo é que falta mais vontade e mais disposição para chegar lá na frente no ataque, né? Ô Anderson, Oi. nesse primeiro ataque da Portuguesa aí, lembrei do nosso grande amigo Lemão Zanqueta. Por quê? Porque o lateral esquerdo da Portuguesa, Eduardo Diniz, nada mais chamou o jogador do Guarani para uma sopa com um garfo, né? Ele foi de garfo, mas eu queria de colher. Essas são as pérolas, né? Tá guardando bem aí, viu, Luizão? A equipe do Guarani sai jogando com o Rayan. Rayan já toca a bola com o Helder. Vem buscar Camacho, o capitão. Rola a bola de novo. Sai jogando ali na defensiva a equipe do Guarani. O Léo Santos trabalhando. Tem espaço. A Portuguesa não pressiona. O Guarani não desce. 7 minutos jogados. Primeiro tempo de jogo 0-0. O Léo Santos tocou um 3 dedos ali que eu vou falar pra você, hein? Quase que o dedo fica na chuteira, João Vitor. É complicado às vezes, né? Você vê que um zagueiro quer dar um passe desse. O ataque da Portuguesa, aí a gente pode perceber que a zaga do Guarani é perdida, deu para notar isso já no começo de jogo, então é um Deus nos acuda quando a bola chega lá. Lá vem essa equipe da Portuguesa, toca o Giovanni Augusto, tentou buscar lá na frente, ele estava buscando o Felipe Marques, não quis saber de brincadeira, Léo Santos põe a bola lateral para a equipe da Portuguesa, campo de ataque lado esquerdo, a equipe da Portuguesa tenta chegar no gol do jogador, goleirão Vladimir, o Guarani vai se defendendo, jogo por enquanto bem morno mesmo.
Tá aí, ó. Não vem de garfo, que hoje é de sopa. Tá lembrando o Carlos Zanqueta pra você. Já tá ligado aqui com a gente. Vem descendo o Helder, fez o cruzamento pra dentro da grande área. Tira ali o Ryan. A bola sobra com o jogador número 7, é o Tauan. O Regis leva melhor, ameaçou fazer o lançamento. Tá passando pelo outro lado ali. Quem vem descendo é o Reinaldo. Reinaldo tem espaço, tem a marcação em cima dele. Do jogador que é o Felipe Marcos. Faz um recuo, a bola bate no jogador da Portuguesa, sai em lateral. Demorou muito pra fazer a jogada, né, Luizão? Demorou, né? Tinha que ser mais rápido o Reinaldo. Já tinha que inverter essa bola, na hora que ele pegou, já inverter ela para direita. Helder, já batido lateral, tocou para Regis, desarmado, vem a Portuguesa tentando sair no ataque, caiu ali, o juiz mandou continuar, leva melhor a equipe do Guarani, vem descendo Camacho, agora é falta. Falta para a equipe do Guarani, quem chegando ali foi o jogador, o Lucas Paraíso em cima do Camacho, mas sentiu o jogador do Guarani ali, hein, o João Vitor? O Matheus Bueno tá no chão, foi uma chegada forte, o juiz não parou, deixou o jogo seguir, isso que não pode, né? O juiz ele precisa ter o controle do jogo. Se ele deixa o jogo correr com essas faltas, daqui a pouco vai ter jogador se machucando, vai ter jogador que é para levar amarelo que não vai levar, e aí fica complicado, né? Luizão, e aí, ficou bom agora? Vamos ver. Melhorou muito mesmo. Tá aí o feedback do nosso grande Zanqueta. Quem disse que ninguém escuta você, Zanqueta? O meninão criado pela avó. O autor de pérolas. É ele mesmo. O som do Luiz tá mal, tá aqui, ó. Agora a gente consertou pelo jeito, viu, Geraldo? Obrigado também pelo toque. Muito bom esse comentário. Tá dizendo o Fabiano Rubio. Tá aí, ó, elogiando. Sai jogando a equipe do Guarani, círculo central, já toca a bola pelo meio de campo, sai jogando o Anderson Leite, recua a bola com o Ryan. Ryan parou, tem Helder desse lado, tem o Léo Santos também pedindo, ele preferiu fazer a jogada sozinho. Carlos Zanqueta tá dando risada sozinho lá, viu? Já toca a bola, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, o Guarani já encostou ali também o jogador que é o Camacho, toca com o Léo Santos, aqui pelo lado direito, já tocou com o Heitor parou, devolve a bola com o Léo Santos, tem Ryan para receber, ele vai preferir do outro lado, rola a bola do outro lado com o jogadorzão que é o Helder. Helder parou, não, na verdade, agora sim era o Ryan, agora tá o Helder com a bola. Vem recebendo o Camacho, o capitão, a equipe do Guarani, tem dificuldade para sair jogando, faz o lançamento, e que lançamento pro Reinaldo, invadiu a grande área, bateu a bola, explode no jogador da Portuguesa, chega Ricardinho, na classe, na habilidade, sai jogando pelo lado direito, vai fazer o lançamento lá na frente, o Ricardinho de peito, que jogada bonita do Helder, sai jogando com o Camacho, Camacho rola a bola, toca com o jogador que é o Matheus Bueno com o Regis tocou na frente, tocou muito forte, fica fácil para o jogador da Portuguesa. Quem estava lá era o Douglas Morel, sai jogando, mas saiu jogando muito mal, colocou a bola para fora, em lateral para a equipe do Bugrão fazer a cobrança. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. 11 minutos jogados, primeiro tempo lá vem descendo a equipe do Guarani com o Reinaldo pelo lado esquerdo, Helder fez o cruzamento, tira a zaga da Portuguesa, não quis saber de brincadeira, quem estava lá era o Eduardo Diniz, protegendo a grande área, ainda Reinaldo pelo lado esquerdo, a marcação do Douglas Morel em cima dele, de calcanhar, tocou a bola com o Helder, chega a zaga da Portuguesa, a bola bateu, tá dizendo o juizão ali, no Helder, a bola saiu no lateral para a Portuguesa, eu achei que era pro Guarani essa bola, hein, Luiz? Também achei, Anderson, acho que inverteu agora esse lance. O placar do jogo está desta maneira. Portuguesa 0, Guarani também 0. Futebol é arte, futebol é aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Lá vem descendo a equipe do Guarani, rolando a bola com o Anderson Leite, toca a bola com o Heitor, vem chegando a zaga da Portuguesa, chega primeiro na bola o zagueirão Marco Antônio, já sai jogando com o jogador número 7, que é o Tauan toca na frente com o Felipe Marques, devolve a bola com o Tauan, que bonita a recuperação do Heitor, hein? Que bonita a recuperação do Heitor. Sai jogando ali agora com o jogador que era o Camacho. Já faz um recuo com o Ryan. Vem jogando, devolve a bola para o capitão Camacho do círculo central. A marcação do Ricardinho. Toca com o Regis, recua a bola de novo. O Guarani toca muito bola ali no campo defensivo, esperando a equipe da Portuguesa abrir uma brecha. Mas essa brecha não está aparecendo, né, João? Como eu falei, a Portuguesa, o jogo ia ser truncado, a Portuguesa se fecha lá atrás, sabe que a equipe do Guarani tem jogadores com qualidade, como o Camacho, que tem um passe muito bom, o Regis tem um passe e uma infiltração muito boa, e os jogadores, né, de velocidade, que é Pablo Tomás e Reinaldo. Se bobear, a bola passa
passa pelo meio campo da Portuguesa, chega lá na frente e pode ser que aconteça alguma coisa. Então a Portuguesa se fecha. E o Guarani vem descendo, Camacho faz o levantamento, estava buscando ali o Heitor, chegando ali, o jogador Eduardo Diniz, faz o recuo pro Tomazella, pega firme o goleirão da Portuguesa, tem pressa, sai jogando aqui do lado esquerdo com o jogador que é o Eduardo Diniz, recua a bola, sai jogando ali o número 5 da Portuguesa, que é o Patrick. Patrick tem campo para andar, toca a bola com o Eduardo Diniz, já encostou o Giovanni Augusto, ele toca a bola com o Giovanni Augusto, tem a marcação ali em cima dele do jogador do Guarani, que é o Pablo Tomás, ele recua mais um pouquinho a bola lá com o Marco Antônio no campo defensivo. A Portuguesa vai trabalhando, a equipe do Guarani adianta suas linhas ali, né? Vai tentando fazer uma pressãozinha na saída da Portuguesa, mas a Portuguesa vai saindo com tranquilidade. Giovanni Augusto ultrapassa a linha aqui, vídeo gramado, toca a bola com o Eduardo Diniz, recua a bola, toca de novo com o jogador que é o Giovanni Augusto, vem a marcação em cima dele, era do Camacho, ele toca a bola de novo no lateral esquerda com o Eduardo Diniz, vem a marcação em cima dele do Anderson Leite, faz o recuo para o Patrick, Patrick parou, rola a bola com o Eduardo Diniz, de perna esquerda, tentou fazer intenção de jogo, tocou lá do outro lado, quase que a bola bate no jogador ali, que é o Felipe Marques. Rola a bola com o Ricardinho, a marcação do Camacho em cima dele, recua a bola com o Douglas Borel, tem o Regis na sua frente, não tem ninguém aparece pro Douglas Borel, ele toca a bola com o Ricardinho, lado direito, praticamente na linha aqui de vídeo gramado, vem recebendo ali agora o número 8, que era o Tauan, ele recua a bola com o Tomazella, a Portuguesa do meio de campo, vem jogar aqui na zaga. A Portuguesa tenta sair jogando, o Guarani marca bem, faz o lançamento lá na frente, tira a Rayan de qualquer maneira, vai chegando o Heitor, ele saiu da lateral direita para ajudar ali no meio de campo, a Portuguesa leva melhor, bateu pro gol, bateu para fora! Primeiro chute do jogo foi do Douglas Borel, lateral direito da Portuguesa, primeiro lance que alguém tem a iniciativa de chutar pro gol, Luizão. Primeiro lance aos 14 minutos, Anderson. Um jogo muito trucado, reflexo, na verdade, do momento das equipes, né, Anderson? Antes de ganhar, eles estão com medo de perder. Essa é a verdade, os dois times. Disse bem, antes de ganhar, eles estão com medo de perder. Essa frase aí tem que marcar, viu, Lemão? Uma frase filosófica essa do Luiz. Lá vem a equipe do Guarani, trabalhando pelo lado direito com o Heitor, faz um recuo com o Léo Santos, já toca no meio com o Matheus Bueno. O Matheus Bueno praticamente jogando como zagueiro, né, o João Vitor Rubio? O Matheus Bueno, ele, quando o Guarani tá atrás, ele desce como terceiro zagueiro ali, né, para fechar aquela meiuca ali, que, querendo ou não, está se atrapalhando e a gente pôde perceber agora. É isso daí, análise de João Vitor Rubio fazendo a sua estreia, aliás, um cara que eu sei que é fantástico, sai jogando a Portuguesa, tentando buscar lá na frente, o Giovanni Augusto chega ali ao Santos, leva melhor, levando para a linha direita, bate, a bola explode ali no Felipe Marques, vem a marcação do Léo Santos ainda, ele recua a bola com o Matheus Bueno, dentro da grande área, vai para cá, vai para lá, bate de perna esquerda, sai jogando, vem buscando aqui o Reinaldo, a bola passou, sobrando com o Regis, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, vem a marcação do Douglas Borel em cima dele, o Regis parou, olhou, tá passando o Helder lá do lado esquerdo, ele toca do lado com o Camacho, tocou muito forte, a bola ainda sobra com o Anderson Leite, rola a bola, vem descendo a equipe do Guarani, Matheus Bueno, rola do lado direito com o Heitor, vem a marcação em cima dele do Eduardo Diniz, ele procurou lá na frente, o Reinaldo chega, a zaga da Portuguesa firme, o Reinaldo se atrapalhou com a bola saiu em lateral para a equipe da Portuguesa, a bola deu um baile ali no Reinaldo, hein? Anderson, você pode perceber, o Guarani ele está sendo muito previsível quando vai para o ataque. A gente aqui consegue notar aonde a bola vai chegar, com quem vai parar. Então esse é o problema do Guarani, a previsibilidade. O Guarani não consegue armar uma jogada, não tem jogadas ensaiadas para conseguir dominar esse ataque. Ô Anderson, me lembrei aqui, eu tava vendo um podcast com o André Balada, cara. André Balada, ele comentando do Ronaldinho Gaúcho no Atlético. E não sei qual é o treinador, não me recordo agora. E ele falou que num lance, num treinamento, a bola vinha, você tocava com a esquerda ou com a direita. O treinador pediu vai com a direita, tal, todo mundo. Aí falou, agora com a perna ruim. E o Ronaldinho continuou com a direita. Cara, o treinador falou, Ronaldinho, com a perna ruim. Ele falou, eu não tenho perna ruim. Se eles têm aí, o problema é deles. Cara, eu queria ver hoje, tanto Portuguesa quanto Guarani. Se o cara falasse, vai com a perna boa, não tinha nenhum que ia fazer, Anderson. Tá aí o Luizão, o polêmico, como dizia a sua vinheta antiga, né? Matheus Bueno no círculo central, toca a bola com o Rayan, já toca a bola com o Helder lá do lado esquerdo, vem a marcação do Douglas Borel, ele toca na frente pro Reinaldo, vem descendo a equipe do Guarani pelo lado esquerdo, vai tentando chegar na linha de fundo, a marcação em cima dele do Marco Antônio, firme e forte, o Marco Antônio dá um toque na bola, a bola saiu em escanteio para a equipe do Guarani. Primeiro escanteio do Guarani, segundo escanteio do jogo. Vai ter bola levantada na área da Portuguesa, Luiz. Bom lance agora do Guarani. Vamos aguardar esse escanteio.
Tá chegando ali o Regis, né? O camisa número 78, Regis. Eu diria, se tem o Luiz Henrique o polêmico, o Regis, vamos dizer que pro Lousa é o polêmico também, né? O Lousa saiu, o Regis tá jogando bola. Quem que tava errado, hein? Regis na bola, vai fazer de pé na esquerda, vai fazer o levantamento dentro da grande área, 17, 18 minutos jogados, faz o levantamento dentro da grande área, chega ali a zaga da Portuguesa, tira de qualquer maneira. Vem chegando aqui o Matheus Bueno, faz um recuo pro jogador que é o Léo Santos parou, tá ali o Felipe Marques em cima dele, toca a bola, era o Matheus Bueno, ele já só sai jogando lá com o Rayan. Rayan achou o Regis tocando de primeira, tocou fácil, recupera ali o posse de bola o Patrick. Patrick vem descendo, faz a finta, toca de novo com o Ricardinho, vem buscar quem relevou a melhor, foi o Pablo Tomás, o juiz já tinha parado, marcada a falta para a equipe da Portuguesa fazer a cobrança. 18 minutos e meio desse primeiro tempo. E o panorama do jogo, João Vitor? Como eu disse no começo, ia ser um jogo muito truncado, vem sendo um jogo muito truncado, poucas finalizações, as duas equipes com muita dificuldade de chegar na área adversária, e eu não acredito que vai mudar muito não, tá? Eu acho que esse jogo vai ser o jogo de uma bola só, quem conseguir achar o gol primeiro pode ser que leve. A Portuguesa trabalhando no campo defensivo, a bola com o Robson, toca a bola ali com o Marco Antônio com o Robson, já tá encostando ali o Patrick, recebeu o Patrick, vem o Pablo Tomás na marcação dele, faz a finta, o Patrick em cima do Pablo Tomás, partiu, ultrapassa ali aqui divide o gramado, chegou na marcação ali, o Matheus Bueno leva melhor, vem descendo o Pablo Tomás, já toca com o Regis no círculo central, chega Ricardinho na marcação, o Regis leva melhor, inverte a jogada lá pro lado esquerdo com o Helder, tem campo, vem descendo a equipe do Guarani, quem sabe o lance de perigo, a equipe do Guarani vem descendo, o Helder parou, toca no meio, vem descendo o Anderson Leite, vai bater pro gol, bateu a bola, explode na zaga da Portuguesa, sobra com o Matheus Bueno, rola com o Regis, pode bater de fora da área, tentou fazer a devolução, chega ali o Robson, tira. Não quis saber de brincadeira a zaga da Portuguesa, mas o Guarani chegando, Luiz. Lampejos de inspiração do Guarani agora, né, Anderson? A equipe do Guarani tocando a bola no campo defensivo com o Léo Santos com o Matheus Bueno recua lá na zaga com o Rayan. Rayan tem o Helder pedindo ali, o Rayan para, olha, pede para alguém aparecer para ele. Ele parou, fintou, firulou na bola, rela a bola com o Léo Santos com o Matheus Bueno, vem o Ricardinho na marcação, já encostou, a Portuguesa vai tentando fazer a pressão ali na saída de bola, Rayan devolve com o Léo Santos, aliás, um perigo, hein, eu não gosto de ver zagueiro tocando a bola desse jeito lá atrás, fez o lançamento lá na frente pro Reinaldo, sai Tomazella, o Guarani recupera a posse de bola, chega Robson de qualquer maneira, sai jogando a bola, sobra com o Felipe Marques, o juiz parou, já tinha anotado a falta, não, era impedimento do ataque do Guarani, né, Luiz? Impedimento do ataque da Portuguesa, não foi, Anderson? Impedimento do ataque da Portuguesa. Impedimento do ataque da Portuguesa, exatamente. É que a bola estava lá desse lado, mas o Felipe Marques, que na realidade estava ali na posição de impedimento. Regis caído, hein? Ele sentiu agora na dividida, Anderson. Na hora que o zagueiro foi tirar a bola, acredito que deixou o pé e deu uma pegadinha no joelho do Regis. Torcedor do Guarani fica preocupado aí. Regis, o seu maestro, tá caído lá no chão. Mas esse lance dos zagueiros ficarem tocando, esperando, e a Portuguesa começa a descer as linhas ali, é preocupante ou não? É tranquilo os dois ali, dá para confiar? Não, é complicado. A zaga do Guarani, como eu disse, acaba se atrapalhando, e esse toque na frente da área, a primeira bola que espana, sobra pro pé do atacante e o cara pode decidir. Vem descendo a equipe do Guarani, Anderson Leite chegou ali, chegando, quem fez a falta foi o Lucas Paraíso em cima do jogador Anderson Leite, tá sentindo o tornozelo direito, né? Tá sentindo ali e chegou e pegou mesmo, hein? Eu vou dizer, foi o Giovanni Augusto quem chegando ali. Eu acho que merecia um amarelinho, não merecia não, Luiz? Merecia, Anderson, uma falta por trás. Falta boba no meio do campo, parando o jogo e perigosa, né? Porque poderia machucar o jogador do Guarani. E a equipe da Portuguesa tenta sair pro campo de ataque. Chega ali o Camacho. Sai jogando a equipe do Guarani. Recua a bola. O Matheus Bueno com o Helder. Tá ali o Camacho. Tem ali as volantaiadas do Guarani trabalhando ali no setor defensivo com o Matheus Bueno, faz um recuo de bola com o Vladimir parou, vem a pressão em cima dele do centroavante que é o Lucas Paraíso, ele sai jogando com o Heitor desse lado, faz o toque lá na frente, tocou para ninguém, a bola vai sobrando fácil com o Marco Antônio, que faz o recuo de bola pro Tomazella, vai chegando o Regis ali para fazer a pressão, sai jogando a equipe da Portuguesa, sai jogando com o Robson já sai jogando com o Douglas Borel pelo lado direito, ultrapassa a linha que divide o gramado, passou o Ricardinho, ele vai segurando aí no Douglas Borel, já dá o tapa pro Ricardinho parou de perna direita, tentou fazer o cruzamento para dentro da grande área, a bola bateu no jogador do Guarani, o Ricardinho sobra, a bola explode ali no Camacho, no Matheus Bueno, o juiz marca a falta do Ricardinho, ele perguntou, fui eu?
Brincou, Ele perguntou, Subiu. fui eu? subiu nas costas do cara ali, 2 andares lá, sentou nas costas do jogador do Guarani. Como pode isso? Ele subiu em cima do Reinaldo ali, literalmente, né? E ainda tem a cara de pau de perguntar se foi ele, hein, João? Tem coisas que a gente não consegue acreditar, né? É só dar risada e deixar a bola seguir. E a bola tá seguindo, lado direito, o Heitor rola a bola com o Matheus Bueno, de perna direita, tentou fazer o toque pro Pablo Tomás, tocou muito forte, a bola vai saindo em lateral para a equipe da Portuguesa, lado esquerdo, campo defensivo da Portuguesa. Brothers Cell, a Brothers Cells também está ali no Jardim das Andorinhas, né? Daqui a pouquinho, os teasers desses colaboradores, muito legal, Brothers Cells, a Eletrolar, também a Flex Autopeças e Acessórios, e tá chegando colaborador novo, hein? Tá chegando que tem a ver com isso, ó. Para quem tá vendo aí no canal do Gringo, no Facebook, tem a ver com óculos, conhecido, hein? Conhecido, com óculos e com uma escuderia de Fórmula 1 de cor vermelha. Deu para captar mais ou menos? Como não? É a própria. Daqui a pouco nós vamos divulgar esse novo parceiro colaborador aí, a Óticas Ferrari. Vem conosco também na Web Rádio Gringo. Sai jogando o Patrick aqui pelo campo defensivo. Toca com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto toca a bola com o jogador que é da classe, o Giovanni Augusto, toca de calcanhar, rola a bola ali com o Tauan já recua com o Patrick, devolve a bola com o Tauan, o Guarani faz a pressão na saída de bola, ele faz o recuo com o Robson, campo defensivo, de perna direita, sai jogando no meio, tem liberdade, o Giovanni Augusto, o Ricardinho encostou, já recebe o Ricardinho, vem a marcação do Reinaldo em cima dele, faz a falta em cima do Ricardinho. O Reinaldo chegou ali, dando uma sobrecarga em cima do Ricardinho, e a Portuguesa sai jogando lá do lado direito com o jogador que é o Lucas Paraíso. Lucas Paraíso rola com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto tem a marcação do Matheus Bueno em cima dele, tem o Ricardinho do lado. Ele faz a graça, faz a falta, o jogador do Guarani. Derrubou o Giovanni Augusto, que faz a firula, chama a falta e a falta veio, Luizão. Jogador do Guarani, Anderson, era só esperar. O Giovanni Augusto fez uma firula que bateu na canela. Era só ele esperar que ele pegava a bola. Ele conseguiu fazer a falta. Igual no lance anterior, na falta anterior. O jogador do Guarani viu que o cara dominou a bola, não tinha que fazer sobrecarga com as duas mãos nas costas. Gente, só ter um pouquinho mais de calma. E o Helder sai aqui do lado esquerdo, vai lá pro lado direito, põe a bola no chão com carinho, vai fazer o levantamento para dentro da grande área. Tá lá o Lucas Paraíso, tá lá também, desceu o Marco Antônio, desceu o Robson, vai vir bola chuveirada na área do Guarani. Tá ali o Helder, o Flávio Rodrigues de Souza preparando, conversando com a galera ali. O Helder, no campo intermediário, já campo de ataque de perna esquerda, faz o levantamento para dentro da grande área, sobe ali o Matheus Bueno, tira a bola, sobe com o Giovanni Augusto, vem a marcação do Regis em cima dele, faz o cruzamento para dentro da grande área, 1, 2, 3, jogador da Portuguesa, e estava impedimento. Era o Douglas Borel lá, mas teve chance, mas estava impedido. Quem marcou? Ali o senhor Miguel Catânio Ribeiro, levantou o mastro, marcou impedimento da Portuguesa, mas sei não, hein? Sei não se estava impedido o jogador da Portuguesa, a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí, Luizão, achou que estava impedido ou não? Eu achei que estava sim, Anderson. O Borel estava um pouquinho à frente, meio corpo à frente da zaga do Guarani. O João Vitor Rubio, o VAR está analisando esse lance. Na jogada, o que você achou? Eu fiquei com dúvida, vou ser bem sincero, eu fiquei com dúvida, tinha muita gente povoada, mas a minha impressão é que não estava impedido, tá? E você pode reparar nesse lance como a zaga do Guarani bate cabeça com bola na área. Exatamente, o VAR sendo analisado, o juiz ali com a mão no fone de ouvido, o VAR analisando se foi impedimento, se não foi impedimento, foi gol da Portuguesa, né? Tá pedindo ali para sendo analisado, o juiz faz sinal ali pro goleirão Vladimir, que tá perguntando o que tá sendo analisado. Manda, Luizão. Será que é festa no Borel hoje? Será que é festa da Portuguesa no primeiro lance? 26 minutos, 45 segundos. A torcida da Portuguesa fica naquela ansiedade para comemorar ou não o gol. A torcida do Guarani fica naquela ansiedade para dizer, ufa! O Fábio Rodrigues de Souza tá lá. O VAR ainda está revisando. Quem que é o VAR hoje, ô Luiz? Pode confirmar com a gente aí, sem pressa nenhuma. Mas ele está analisando ali. O José Cláudio Rocha Filho. José Cláudio Rocha Filho. E a turma do Guarani chega, conversa com o juizão. Atenção aqui no estádio do Canindé. Foi gol, não foi gol da Portuguesa? Vamos lá. Luizão falou que estava impedido
E o João Vitor falou que está indeciso, né? Vamos ver. Colocou o apito na boca, tá analisando, tá mandando ter calma, muita calma nessa hora, só que a ansiedade fica grande ali. O Giovanni Augusto encosta também o Camacho no Flávio Rodrigues de Souza. 27, 28 minutos, pode ser o primeiro gol da partida. Ô Anderson, Oi. pra você ver o VAR, né? Já estamos 3 minutos quase aí que tá parado o lance e eles não conseguiram resolver. É um lance difícil, porque tinha vários jogadores da Portuguesa também na frente, né? Na realidade, quem entrou chegando ali foi o Tauan. O Tauan que chegou, né? Impedimento marcado! Ufa para a torcida do Guarani! Coisa de um dedão, hein, João Vitor Rubio? Como eu falei, eu fiquei indeciso. Foi por muito pouco. Mas aí a gente pode ver a falha da zaga do Guarani. Uma bola na área, que era simplesmente tirar a bola dali, um treinamento básico, não consegue. E a equipe do Guarani tenta sair jogando, tenta chegar na grande área. Pablo Tomás bate na bola, bateu mal demais na bola, tira da zaga portuguesa. Chega o Léo Santos, bate na frente. Pablo Tomás tocando agora na frente, vem descendo a equipe do Guarani, tentando chegar, a bola explode ali no Helder, sai em lateral para a equipe do Guarani, campo de ataque. Tenta chegar o Guarani, tenta desafogar um pouquinho ali. Bate a bola o Heitor, toca a bola com o Matheus Bueno de calcanhar, recua a bola com o Heitor, já sai jogando com o Camacho, devolve a bola com o Heitor, a marcação em cima dele é do Felipe Marques, ele faz um recuo com o Rauan. No círculo central, já devolve a bola com o jogador Heitor, sai da esquerda, vai jogar lá no meio o Heitor, hein? A bola jogada lá no lado esquerdo com o Helder, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, vem descendo a equipe do Guarani, já recua a bola com o Anderson Leite, encostou o Camacho, ele prefere o Heitor ali no centro do gramado, toca a bola com o Léo Santos, ali no círculo central, já toca a bola com o Matheus Bueno devolve a bola com o Léo Santos, o Matheus Bueno deu uma adiantada agora, né, João Vitor? Deu uma adiantada, saiu um pouco ali da parte de trás, tentou buscar um pouco mais a bola para ver se conseguia tirar essa bola da parte de trás e levar até a parte da frente do campo. E lá vai descendo a equipe do Guarani com o Regis parou, olhou, chega a marcação em cima dele, toca a bola com o Anderson Leite, já rola a bola com o jogador que é o Matheus Bueno, toca desse lado, vem descendo a equipe do Guarani, toca a bola com o Camacho toca a bola com o Matheus Bueno, chega no carrinho, o Ricardinho, achei que foi falta, ficou sentindo o jogador do Guarani, mas vem a equipe do Guarani com o Regis, tocando a bola lá no meio, Robson! Intercepta a jogada, toca a bola com o Douglas Morel, que faz o lançamento na frente, vem a marcação do Léo Santos, ele toca na bola, a bola sai em lateral para a Portuguesa, o Guarani chegou, a Portuguesa armou um contra-ataque, que se não fosse o Léo Santos era perigo para a meta do Vladimir, né, Luiz? Perigo sim, Anderson, um bom contra-ataque aqui da Portuguesa, mas nesse lance, quando parou ali na lateral, Anderson, eu acredito que o árbitro Flávio Rodrigues deveria chamar o Ricardinho e mostrar o cartão amarelo, porque ele foi insuficiente no lance ali no meio campo. O Gilberto Jeremias, grande Gilberto Jeremias, participando conosco aqui, falando boa noite aí, pessoal, mais uma ótima transmissão. E o Santos dele, hein? Perdeu na Vila pro Novo Horizontino, 2-1 pro Novo Horizontino. É, vida dura do Santos. O Santos, a hora que acha que vai, não vai. E a hora que se acha que não dá nada, o Santos dá aquela reagida. Aliás, vários times são assim, né, Luiz? Olha, vários, viu? Temos o São Paulo, né? Campeão da Supercopa aí. Faz 3 jogos que não ganha. Perdeu para a Ponte, daí para frente, não consegue mais saber o que é a vitória. O time do Caipira, a equipe do Guarani descendo pelo lado direito com o Heitor com o Matheus Bueno com o Heitor rola a bola com o Camacho, ali no círculo central, vem a marcação em cima dele do Tauan, ele toca a bola lá do lado esquerdo com o Helder, tentou fazer o lançamento lá na frente com o Reinaldo, chega a zaga da Portuguesa, coloca a bola para fora, não quis saber de brincadeira do Douglas Morel. Lateral para a equipe do Guarani, campo de ataque lado esquerdo. Quem sabe agora um ataque perigoso da equipe do Guarani, hein? Tá ali o Helder pedindo pra galera aparecer, ele faz um recuo de bola com o jogador que é o Matheus Bueno. Matheus Bueno tem o Anderson Leite do seu lado, ele faz, olha pra cá, olha pra lá, toca a bola com o Helder, tem o Reinaldo do seu lado, já recebe ali a equipe do Guarani, a bola explode no Douglas Morel, sai pra fora, lateral para a equipe do Guarani, mais uma vez, 32 minutos jogados, primeiro tempo de jogo, tá tudo como começou, 0-0, 0 Portuguesa, 0 Guarani também, tá ali o Helder, ele pede pra galera se movimentar, a equipe do Guarani se mexe um pouquinho, recebe a bola o Camacho, de pé direita, tentou fazer o cruzamento, a bola explode no Felipe Marques, sobra de novo a bola com o Camacho, tentou tocar ali na frente, tira a bola do Douglas Morel, intercepta ali a equipe da Portuguesa, tentou sair jogando, faz a falta o Léo Santos, em cima do Giovanni Augusto, o Giovanni Augusto pede cartão. Tá bravo ali o Giovanni Augusto com o Flávio Rodrigues de Souza, né, Luiz? Tá bravo, Anderson. Ele pediu um cartão, mas não teve falta para cartão nesse lance não, Anderson.
Teve uma falta normal de jogo, ele parou ali, poderia ser um contra-ataque, mas não para cartão. Olha lá, a Leões da Fabulosa, a torcida da Lusa fazendo a festa no Canindé. E o Regis ali conversando com o Flávio Rodrigues de Souza, a equipe do Guarani toda ali, né? Fez uma blitz no árbitro, né, Luiz? Fizeram uma blitz sem motivo algum. Mas, Anderson, vamos falar assim, não tem muito o que falar Mas com eu o vou falar árbitro, pra não. você, ele deu Foi falta. falta pro Guarani. Ele deu falta pro Guarani. É por isso que o Giovanni Augusto tá bravo ali. O Pintado ficou revoltado ali também, conversando com o quarto árbitro. É por isso que o Giovanni Augusto tá bravo. Eu não tinha entendido. Você achou que foi falta do Giovanni Augusto? Pelo que eu entendi, eu acho que foi no momento que o Giovanni Augusto eleva o braço e o Léo Santos tenta tirar. Acho que ele deu a falta pelo movimento de elevar o braço na direção do rosto do Léo Santos. Essa defesa do Guarani é uma piada. Quem achou essa pérola chamada Ryan? Misericórdia, ninguém merece. É o Gilson Rubio dando aquela cornetada aqui na transmissão da Web Rádio Grilo. Tá certo? Não tá contente? Tem que achar ruim mesmo. Falta para a equipe do Guarani. Tá ali o Regis, o Camacho sai da bola. Sai também o Matheus Bueno. Vai todos ali para a grande área. Um homem na barreira. Vai fazer o levantamento de perna esquerda. Vai bater o número 78, o Regis do Guarani. Autorizado. Ele pede para a galera se movimentar ali. O juiz autorizou, hein? Regis de pé esquerda. Ele toca com o Heitor aqui do lado. Toca, faz o lançamento de 3 dedos para dentro da grande área. Chega a zaga da Portuguesa. Saiu o Tomazella, mas ali na entrada do Pablo Tomás, ele se chocou. Na realidade era o Léo Santos, né? Ele chegando ali, né? Deu uma trombada com o Tomazella. Caiu os dois e pede ali. O Reinaldo tá pedindo também o atendimento pro zagueiro da Portuguesa, que caiu com a mão na cabeça. Resumindo, 3 jogadores, 2 da Portuguesa, 1 do Guarani, caído nesse momento. Foi um murro do Tomazella em cima do, se eu não me engano, é do Robson ali, né? Isso. Na saída para socar a bola, o Tomazella bateu e bateu firme no Marco Antônio. No zagueirão número 3. Manda, Luiz. O Tomazella aí parecia o Bin Laden com as Torres Gêmeas. Ele conseguiu socar a cabeça dos dois. Aí, vai, Zanqueta. Vai, tá fazendo escola, né? Tá aí, ó. Luizão tá nessa também. Já pensou os dois trabalhando junto numa jornada? Né? É só colocar a musiquinha. Pá, 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 pá. Tá ali, já recuperou o Marco Antônio, tá levantando ali o Léo Santos, só o Tomazella. O Tomazella continua sendo atendido no chão. 35 minutos jogados de jogo, 0-0. Enquanto isso, a gente fala aqui da Eletrolar, né? A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, fica na Rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Eletrolar grande, Wagner Ferreira. Bom demais ter Eletrolar junto conosco, hein? Levantou o Tomazella ali, hein? Levantou, já sai jogando com o Patrick. Patrick toca a bola com o Eduardo Diniz, trabalhando no campo defensivo. Rola a bola com o Robson, já o Marco Antônio. Vem a marcação do Regis, recebe o Marco Antônio. Sai jogando pelo lado direito a Portuguesa. Chega a marcação ali do Reinaldo em cima dele. Cristiano Camargo tá falando aqui que o goleiro do Guarani parece um pé de banana, não sai nem por decreto. A equipe da Portuguesa vem descendo. Giovanni Augusto bateu, tira Léo Santos. Tira Matheus Bueno também na classe. Olha a brincadeira aqui, sair jogando na classe. Toca com o Heitor sai jogando lá na frente. Fica com a Portuguesa. Vem buscar aqui a bola o jogador número 7, Tauan. Tauan parou, olhou, tem o Robson, já recua com o Robson, sai jogando com o Patrick. A marcação do Pablo Tomás em cima dele, ultrapassa ali aqui no vídeo gramado, toca a bola com o Giovanni Augusto, faz o lançamento lá na frente. O Ricardinho entrou, tocou por cima, bateu, a bola explode no travessão. Inacreditável! O gol que o Ricardinho perdeu! Tocou com classe. Que lançamento do Giovanni Augusto. O Ricardinho entrou, tocou a bola por baixo. A bola explodiu no travessão e morreu nas mãos do goleirão Vladimir. Quase que a Portuguesa chega, Luizão. Ótimo lance aí do Giovanni Augusto. Achou o Ricardinho entrando no meio da zaga do Guarani, Anderson. Ele fez aquele velho trabalho de 10 clássico. Colocou o Ricardinho na cara do gol. O Ricardinho ele foi um pouquinho afoito, porque se ele presta atenção, o centroavante da Portuguesa estava vindo melhor colocado para chapar a bola. O Lucas Paraíso estava entrando de frente, mas como a gente estava brincando no início da jornada, né? A famosa lei do ex, aí seria o lançamento do ex Giovanni Augusto para o ex Ricardinho, né, João Vitor?
Ia ser uma lei do ex dupla, né? Dupla? O Giovanni Augusto, é que nem eu falei no começo, não dá para deixar desmarcado. É um jogador que vai encontrar uma bola e vai colocar um jogador na cara do gol. Colocou o Ricardinho. A equipe da Portuguesa tenta chegar chegando. Chega Léo Santos, bate interceptado ali pelo Lucas Paraíso. A bola bate no centroavante da Portuguesa, sai em lateral para a equipe do Guarani, setor defensivo. Quase, hein? O lance mais perigoso dessa partida aconteceu agora com o Ricardinho, que por pouco, muito pouco, não abre o placar para a Portuguesa. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, junto com a Web Rádio Morada do Som, porque juntos somos mais fortes. Informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 38 minutos e meio desse primeiro tempo, o placar tá assim, ó. Guarani 0, Portuguesa também 0. Jornada Esportiva da Grigo. É o que você está acompanhando aqui na Rádio Grigo, na Rádio Morada do Som também. A equipe da Portuguesa vem descendo com o Eduardo Diniz, faz o cruzamento para dentro da grande área, a bola passa por todo mundo, sai em tiro de meta para a equipe do Guarani, Luiz. Cruzamento não, vamos ser sinceros, né, Anderson? Isso aí foi um bumba meu boi. O cara me deu um bumba meu boi, pega quem quiser do outro lado. Tá aí, Luizão, ou é 8 ou 80, né? E eu achei que foi um cruzamento mal feito, mas foi um cruzamento, né, do Eduardo Diniz. A equipe do Guarani sai jogando, tocando com perigo ali também. Sai jogando com o Rayan tocando a bola com o Matheus Bueno. Quer sair brincando? É perigoso demais essa saída do Guarani. Eu acho, né? É passar por dificuldade de bobeira, né, João Vitor? Eu sou do time que zagueiro tem que zagueirar, né? Tem que dar o chutão. Se não tiver ninguém livre, rifa essa bola, entendeu? Não dá para brincar na frente da área, não dá para brincar. Ainda mais numa situação que o Guarani tá vivendo hoje, né? E o Guarani tenta sair jogando, sai jogando pelo lado esquerdo, a bola sai em lateral para a equipe do Guarani. O Helder vai caminhando lentamente para fazer a cobrança. Estamos chegando já a 40 minutos desse primeiro tempo. Ninguém abriu o placar ainda. A bola sai jogando com o Rayan, faz o recuo de bola lá para o goleirão Vladimir. Vladimir para, sai da grande área com a perna esquerda, mata a bola, faz o toque para o Rayan de perna direita, vem a marcação em cima dele ali do Lucas Paraíso, ele não quer saber brincando, agora sim zagueirou, tocou a bola para frente, o Douglas Morel tira, a bola sai em lateral para a equipe do Guarani. 40 minutos, daqui a pouquinho vai subir a placa de acréscimo, o Luizão vai informar pra gente quanto de acréscimo vamos ter nesse primeiro tempo. Sai jogando o Helder com o Anderson Leite toca a bola com o Matheus Bueno, ele recua a bola, segura, toca com o Helder, faz o recuo pro Rayan, campo defensivo, já toca mais atrás com o Léo Santos. Léo Santos parou, olhou, ameaçou tocar do lado direito, ele preferiu o Matheus Bueno, que vem buscar, na realidade é o Camacho agora sim, toca do lado direito com o Heitor, vem a marcação em cima dele do Eduardo Diniz, ele recua com o Léo Santos, a equipe do Guarani fica tocando no campo defensivo, o Léo Santos fica tocando aqui, fica tocando ali, ele dá esse chute para fora, sem sentido nenhum. Tocou em lateral, já batido pela Portuguesa, Giovanni Augusto fez o cruzamento, tira Rayan, mata no peito o Matheus Bueno, sai jogando a equipe do Guarani, é o Regis a marcação em cima dele, é do jogador o número 8, o número 7 ali que é o Tauan, o Regis faz bem a proteção, toca a bola com o Matheus Bueno, o Ricardinho na frente dele, Matheus Bueno faz o corte, toca a bola aqui do lado direito com o Anderson Leite, já rolou com o Heitor parou, devolve a bola pro Anderson Leite, vem a marcação do Eduardo Diniz, tá de brincadeira. Tá de brincadeira o Heitor, hein? Merece mesmo, merece. Essa merece uma pataguada do Heitor agora, eu não entendi nada do que ele quis fazer, ele quis dar uma bicicleta ali na lateral do campo, explica pra mim, João Vitor. A pergunta que não quer calar, por que faz isso num momento delicado do time e quando não tem opções, tenta inventar uma situação que ele sabe que não vai dar certo. É isso que eu quero perguntar. E lá vem essa equipe do Guarani, toca a bola na frente para Reinaldo, sai, Tomazella segura firme. Olha aqui, ó, Wagner Ferreira, grande Wagner Ferreira, o nosso presidente, ele tá falando, jogo relativamente fácil para o Guarani. A principal dificuldade é ele próprio, o Guarani. Carlos Zanqueta, o time do Guarani tá mais perdido que cupim na serralheria.
Soltou a pérola, Vai. tava faltando. Mais uma, ele manda, ele não tá participando, mas ele manda. Esse é o Zanqueta, vem descendo a equipe da Portuguesa, Giovanni Augusto, chega Matheus Bueno, intercepta a jogada, toca a bola com o Léo Santos, devolve a bola para Matheus Bueno, tá passando o Heitor, a marcação em cima dele, vem descendo ali, era o Giovanni Augusto, recuperou, toca a bola com o Patrick, devolve a bola pro Giovanni Augusto, lado esquerdo, a equipe da Portuguesa tenta, no finalzinho de jogo, ele tentou fazer o cruzamento para a grande área, olha a zaga do Guarani se atrapalhando, tira a Helder de qualquer maneira. Quase que se complica inteira ali a zaga do Guarani. Kaique Fittipaldi, grande Caicão, a revelação da Web Rádio Grigo. Na escuta também, amigos da Grigo, legal demais. Kaique, você junto conosco. Manda, Luiz. Você vê esse lance agora do Giovanni Augusto. Cara, ele tá parecendo um jogador master. Ele não tem força na perna pra cruzar uma bola. Gente, chega um momento na vida que a gente tem que parar com tudo. Mas você viu a enfiada de bola que ele deu no principal lance dessa partida, hein? E tá aí, Giovanni Augusto, toca na frente com o Lucas Paraíso, a marcação do Ryan em cima dele, recua a bola com o Ricardinho, já toca a bola lá com o Felipe Marques pelo lado direito, fez o cruzamento para dentro da grande área, a bola passa por todo mundo, caiu o jogador da Portuguesa, chegou o Lucas Paraíso, tira, mas dá. Na habilidade, sai jogando o Guarani. Matheus Bueno já toca a bola com o Pablo Tomás. Vem descendo pelo lado direito, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado. Vem 1, 2, 3, 4 jogadores da Portuguesa em cima dele. Põe a bola para lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Manda, Luiz. Lembrei do Denilson, lembra aquele lance do Brasil? 7 correndo atrás do Denilson aí, só que o Denilson tinha recurso, né? Aí faltou, né? Contra a Turquia, exatamente. E tem mais uma, hein? Tem mais uma para coleção. O jogo tá mais triste que chorar no velório errado. Esse é o Carlos Zanqueta. Essa daí foi complicada. Tem mais uma. Manda, João Vitor. Você pode perceber que esse lance do Pablo Tomás, quanto tempo levou para chegar um jogador para receber a bola e ajudar ele no ataque? Isso, para mim, ao meu ver, é mais falta de vontade do que qualquer outra coisa. O time buscando um ataque e não aparece um para dar uma opção, gerar opção para ele. Olha o Patrick agora da Portuguesa, tentou fazer o arremate da bola, acertou na orelha, na chamada orelha da bola, a bola saiu em lateral. Lateral para o Guarani, 44 minutos e meio. O Heitor vai fazer aquele cruzamento com as mãos para dentro da grande área, coloca para dentro da grande área, tira a zaga da Portuguesa, sobrou a bola com o Regis no rebote, vem descendo a equipe do Guarani, Regis invadiu a grande área, passou por 1, passou por 2, já chega ali a zaga da Portuguesa com o Eduardo Diniz, escorregou o Regis. Tocou fácil pro Patrick, que tentou sair jogando. Chega ali o Tauan, recupera a bola, a equipe da Portuguesa já sai jogando lá na frente. Que toque de bola, vem descendo o Giovanni Augusto. Na realidade, o Felipe Marques vem a marcação em cima dele. Era do Ryan caiu, levou melhor a Felipe Marques. Chega do lado esquerdo, ele para a jogada, encara a marcação, faz a finta, faz o cruzamento, passa a bola por todo mundo, não passa pelo Camacho, que tira, mas a bola sobra ainda com a Portuguesa. Vem descendo, quem tá chegando aqui na frente é o Marco Antônio. Tem espaço para descer. Felipe Marques, a marcação em cima dele é do Léo Santos, ele recua a bola, toca a bola com o jogador que é o Tauan. Que é isso, Tauan? Você tá de brincadeira! Não bateu, não cruzou, não fez absolutamente nada o jogador da Portuguesa, Luiz. Anderson. Vamos lá, Anderson, que agora subiu a placa aqui dos acréscimos. 5 minutos foi dado nesse primeiro tempo. 5 minutinhos de acréscimo. Vamos até 50. O Cristiano Camargo tá falando que o juiz está de brincadeira. 5 minutos? Você achou demais, ô João Vitor, 5 minutos ou tá bom demais? Eu achei um tempo bom, ficou muito tempo parado ali no lance do gol da Portuguesa que estava impedido, né? O VAR demorou muito para decidir. Houveram algumas faltas também, paralisações ali no ataque do Guarani, então acho que foi um tempo relativamente bom. Mas eu sei porque o Cristiano tá falando que 5 minutos é muito. É porque a Portuguesa tá descendo e ele, como um bom torcedor do Guarani, quer que esse jogo termine logo nesse primeiro tempo. Mas quem sabe o Guarani chega lá descendo a equipe do Guarani, sofre a falta. Era o Helder que estava descendo ali pelo lado esquerdo, sofreu a falta. Vai vir lance perigoso para a meta do goleirão Tomazella, Luizão. Quem sabe o Guarani abre o placar nesse finalzinho do primeiro tempo. Um lance perigoso agora, cruzamento do Regis. Vamos esperar aí que o Guarani tenha condições de fazer esse gol agora, Anderson. O Cris Camargo tá falando que tá simplesmente horrível esse futebol em Portuguesa e Guarani. Eu acho que 5 minutos foi muito pra gente tá vendo essa qualidade aí. Falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança, 46:50. Regis de perna esquerda faz o levantamento para dentro da grande área. A bola passa por todo mundo, ninguém coloca o pé. Vem buscando aqui, tentou chegar o Heitor, tentou salvar a bola sai. Em lateral para a equipe da Portuguesa fazer a cobrança. Aqui praticamente na linha de escanteio, mas a bola é da Portuguesa.
Tem placar aberto aí, o João Vitor Rubro, consegue informar para nós? Saiu o gol do Palmeiras, né? Palmeiras 1-0 contra o Corinthians. É um jogo complicado, né, para o time do Corinthians, que vem buscando fugir, né, da zona ali do rebaixamento. Endrick marcou o gol, decisivo o menino, viu? Vou falar para você, esse menino tem futuro. Tá jogando muito esse menino aí, Hendrick. 1-0 para o Palmeiras no clássico Palmeiras e Corinthians. Aqui tá tudo 0-0. Lateral para a equipe da Portuguesa, lado esquerdo tá ali o Eduardo Diniz, já encosta para receber ali a bola o Giovanni Augusto, toca a bola lá na frente, vem descendo o Tauan, marcação da equipe do Guarani, chega Heitor, chega também o Camacho, chega, mas leva melhor, vem descendo o Tauan, na garra, leva melhor, tentou tocar a bola pro Felipe Marques, chega o Léo Santos, a bola explode no Felipe Marques, sai em lateral para a equipe do Guarani. Manda, Luiz. Anderson, o Endrick acabou de marcar 1-0 para o Palmeiras, e para fazer o gol, Anderson, fala para mim, o que precisa? Precisa chutar, né? Eu ia dizer que a bola entrar aí. Isso, você chuta, a bola entra na rede, correto? Estamos vendo um jogo que não tem chute. Diria o Zanqueta que falta a bola entrar aí. Aqui não. Aí. Grande Chalane Cruz. Essa é uma santa. Um abraço, você tá curtindo, ela tá falando, show de transmissão. Legal demais, Chalane, a sua participação aqui conosco. Lá vem descendo a equipe da Portuguesa, sofre a falta ali. O jogador número 9, o Lucas Paraíso, tá caído praticamente na linha que divide o gramado. Falta para a Portuguesa fazer a cobrança. 48-40, vamos até 50 minutos, diz o Flávio Rodrigues de Souza. Volta para a Portuguesa, bate o Ricardinho, já toca a bola com o Douglas Borel, faz um recuo com o Marco Antônio, tem o Patrick desse lado, campo defensivo, a Portuguesa trabalhando a bola, o Patrick rola do lado esquerdo com o Eduardo Diniz parou, olhou, faz o recuo lá pro goleirão Tomazella. Gilson Rubio, ótima transmissão, vocês são bons nisso. Muito obrigado, seu Gilson Rubio. Pode deixar que aquela gelada vai sair depois desse elogio. Lá vem da equipe da Portuguesa, Giovanni Augusto, quem sabe o último lance da partida, 49,5, quase jogados nesse primeiro tempo. Tauan de perna direita, toca a bola lá com o jogador que é era o Felipe Marques. Caiu, pediu pênalti, não sei, perdeu a jogada, na realidade, de bobeira o ataque da Portuguesa. Já recupera, sai jogando o Marco Antônio toca com o Douglas Borel, a marcação do Regis em cima dele, 49,5, a Portuguesa parece que já está contente com esse 0-0, a equipe do Guarani vai se protegendo, a equipe da Portuguesa vem descendo pelo lado esquerdo, Giovanni Augusto. Ficou nervosinho porque não ia alcançar. Deu um chute na bola ali para fora. Manda, Luizão. Chamou o VAR, Anderson. Opa! É aquele lance que a Portuguesa pediu pênalti em cima do jogador ali do Felipe Marques, hein? É revisão de pênalti, olha lá. Tá fazendo a revisão do jogador do Ryan em cima do Borel. Em cima do Borel. E eu tô achando que vai ser pênalti, hein? Pra mim, pênalti. Tô achando que foi pênalti. Giovanni Augusto foi malandro, hein? Ele chutou a bola justamente pro juiz ir lá, Anderson. Então volta, eu vou, já que eu fiz o cué pra ele, eu vou fazer assim então pra ele. Ó. Pênalti. Giovanni Augusto assinalou o pênalti? Ainda não. Assinala o pênalti! Pênalti para a equipe da Portuguesa aos 50 minutos e meio deste primeiro tempo. Era o último lance da partida. Quem chegou ali foi o Helder em cima do Douglas Borel e não sem sombra de dúvida nenhuma. O pé esquerdo do Helder ali acabou acertando a perna esquerda do Douglas Borel. Pênalti indiscutível, né, Luiz? Indiscutível, Anderson. Lembra na época da Várzea, assim, moleque? O cara falava, você chutou a bola, daí o outro falava, não, só se for a bola do meu tornozelo. Foi isso que aconteceu. E foi mesmo. Tá na bola ali para fazer a cobrança o Giovanni Augusto. O número 10 da equipe da Portuguesa. Mãos na cintura. Do lado da bola, Vladimir dá aquele gole na água ali, tá voltando pro centro do gol. Goleiro do Guarani, de uniforme verde, tá falando que tá olhando bem ali, que vai fazer a defesa, fazendo aquela cornetadinha em cima do Giovanni Augusto. Quem sabe o primeiro gol da partida, quem sabe a lei do ex. Estávamos falando, Giovanni Augusto, prepara, vai bater de perna direita o Giovanni Augusto, 51 minutos e meio desse primeiro tempo, autoriza o árbitro, Giovanni Augusto, se concentra, 1, 2, 3, 4, toque, bateu pro gol e entrou! Alegria, a galera Gol! Você faz parte de uma grande família.
Portuguesa! Aos 51 minutos desse primeiro tempo, o VAR chamou, o árbitro assinalou o pênalti. O Giovanni Augusto de pé direita, bola de um lado, o goleiro do outro. O Vladimir não saiu nem na foto. Abre o placar no Canindé. Giovanni Augusto, número 10. 1 para a Portuguesa, 0 para a equipe do Guarani, Luiz. Anderson, no último minuto, um descuido aí do Guarani, o lateral muito inocente, tentar chutar uma bola daquela chegando atrasado, acabou chutando o tornozelo do Borel, e pênalti bem marcado, e a Portuguesa consegue levar por intervalo um placar de 1-0 num jogo triste, ruim, difícil de ser assistido. Torcedor da Portuguesa, pode cantar, pode pular, pode vibrar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor da Portuguesa. Quando ergue o braço, aponta o centro do gramado, põe final desse primeiro tempo. Um primeiro tempo que estava tudo levando para ser um 0-0. No último minuto, na realidade, já vencendo os acréscimos, né? No último minuto dos acréscimos, um pênalti do Helder em cima do Douglas Borel. Pênalti que o Giovanni Augusto bateu muito bem. Esse primeiro tempo, dá uma pincelada rapidinho que a gente vai fazer o nosso intervalo. E aí você faz uma análise legal no intervalo da Grigo. Mas que gol que o Guarani toma no momento errado, hein? Primeiro tempo de total domínio da Portuguesa. Os dois times muito fracos tecnicamente. A Portuguesa soube controlar o jogo. O Guarani não soube atacar, não soube concluir. A Portuguesa já vinha chegando, teve um gol impedido, uma bola na trave. E um pênalti com uma total falta de disciplina do Helder, tá? Total falta de disciplina do Helder. Conseguiu acertar, como disse nosso amigo Luizão, a bola do tornozelo do lateral da Portuguesa. E aí, cara, finalizou. Giovanni Augusto, é que nem eu disse, um cara que sabe bater na bola, vai bater o pênalti, guardou. Tá aí. Essa é a pincelada do nosso comentarista João Vitor Rubio, desse primeiro tempo de, por enquanto, Portuguesa 1, Guarani 0. Quer falar alguma coisa, Luizão? Não, Anderson, vamos seguir. Só que é um jogo difícil mesmo de ser assistido. E o problema agora, Anderson, é saber o que o técnico do Guarani vai fazer para a segunda etapa. Porque ele olha para o banco e pensa, é chovendo molhado. Não tem o que fazer. É complicadíssima a situação agora do Guarani nesse primeiro tempo, né? Na realidade, vai voltar para o segundo tempo com o placar adverso aí. A gente vai dar aquela parada rapidinho, né, para colocar aí os nossos teasers dos nossos colaboradores, patrocinadores, e a gente já volta rapidinho pro intervalo de jogo aqui da Grigo, a rádio dos amigos, tá bom? É rapidinho, hein? Pode ficar tranquilo que você vai curtir o segundo tempo e análise desse intervalo de jogo com o Vitor Rubio e também com o grande Luiz Henrique. É rapidinho, a gente já volta. Estamos apresentando Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica com a Eletrolar. Flex Autopeças e Acessórios. Na Flex Autopeças e Acessórios, você encontra lâmpadas automotivas, óleos para motores, fluidos para radiadores, tapetes automotivos, calotas, palhetas, calhas de chuva e muito mais para o seu carro. A Flex Autopeças e Acessórios fica na Avenida das Andorinhas, 690, no Jardim das Andorinhas, em Campinas, São Paulo. Entre em contato com a Flex Autopeças e Acessórios através do WhatsApp
19 32 94 77 85 e siga nosso Instagram, @FlexAutoPeças. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Brothercell, aqui você encontra tudo para o seu celular: capinhas, películas, carregadores, fone de ouvido. Também realizamos manutenção e somos especializados em troca de tela. A Brothercell fica na Avenida das Andorinhas, 690, no Jardim Andorinhas, em Campinas, São Paulo. Entre em contato através do WhatsApp 19 987 25 22 13. Brothercell, assistência técnica e acessórios. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Grigo. Anuncie aqui. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. João Vitor Rubio. Então, né, foi um jogo complicado, né? Como eu disse, ia ser um jogo truncado, as duas equipes com medo de jogar futebol, com medo de ganhar o jogo. O medo é maior de perder, então não conseguiram criar muito. Mas eu disse no começo, um jogador que tem que ficar atento no time da Portuguesa, Giovanni Augusto. Colocou o Ricardinho na cara do gol. A sorte é que existia um travessão ali, por isso que a bola não entrou. E aí, né, por uma jogada que, na realidade, ia ser uma jogada morta, o Helder conseguiu fazer esse pênalti, conseguiu a proeza de acertar o pé do jogador da Portuguesa. O pênalti foi pro o Giovanni Augusto, muito inteligente, deu um chutão para fora, para o juiz ir até o VAR, porque senão provavelmente ia acabar o jogo. Deu o chute para fora, foi para o VAR, pênalti assinalado e pênalti convertido. O Guarani, nesse momento, está entrando na zona de rebaixamento, está decretando o seu rebaixamento, não hoje, tá? Não hoje. Eu acredito que o rebaixamento do Guarani, que ainda não foi decretado, mas vem sendo de pouco em pouco, foi no jogo passado, que era um jogo de 2-0, vinha ganhando até o intervalo do jogo, conseguiu sofrer um empate contra o Santo André. Portuguesa, nesse momento, está indo a 7 pontos, o Guarani ficando a 5, e já está a 2 pontos de distância do primeiro time, que no caso, no momento... Não, ficando a 1 ponto, desculpa, 1 ponto de distância, que o primeiro time fora é o Ituano, né? É o Ituano. Só que o Guarani vai ter jogos agora complicados pela frente, né? Então, São Paulo, Botafogo fora e Bragantino. O Guarani precisa, no mínimo, conseguir vencer 2 desses, no mínimo. É muito complicado para o Guarani, vai ser muito complicado. O time não vem jogando bola, o time está com um psicológico fraco, o psicológico não está em dia. O futebol apresentado pelo Guarani é um futebol de time que já se sente rebaixado, né? Então, agora a próxima etapa aí a gente tem que ver como que vai ser, o que o Claudinei Oliveira vai fazer, tá? O que o Claudinei Oliveira vai fazer. Eu não acredito em muita mudança, eu não acredito que ele vai fazer. Se você olhar para o banco do Guarani, a pergunta que fica é quem que ele vai colocar? Quem que ele vai colocar? Você olha para o banco do Guarani, você tem no ataque João Vitor, Gabriel Santos e Marlon. Gustavo França na meia. Como que você olha para esse time? Como que você olha para esse time, para esse banco, e você fala que tem alguém que vai resolver, Anderson? Aliás, o João Vitor, por gentileza, Luizão, os suplentes do Guarani para esse que o técnico Claudinei Oliveira tem à disposição. Anderson, o Claudinei trouxe para esse jogo de suplentes, na verdade ele trouxe outro time, né? Trouxe 11 jogadores no banco. Douglas Borges, Pedro Henrique, Márcio Silva, Diogo Matheus, Lucas Araújo, o Anderson, Rafael Freitas, Gustavo França, Marlon, João Vitor e Gabriel Santos. É outro time mesmo, Anderson. E aí, ô João Vitor, dentre essas opções como suplentes, você faria alguma modificação? Qual jogador aí que o técnico Claudinei Oliveira pode colocar para conseguir, de repente, o Guarani chegar no empate, até mesmo a virada dessa partida contra a Portuguesa? É complicado, você olha para o banco, e eu acredito que ele olha para o banco dele também e fale, cara, quem que eu vou colocar agora, nesse momento, para conseguir mudar? O Guarani não precisa do empate, o Guarani precisa da vitória. O Guarani precisa virar esse jogo. Você acha que a Portuguesa vai vir como? A Portuguesa com certeza vai vir fechada, a Portuguesa precisa da vitória também, a Portuguesa precisa sair da zona de baixo, da zona de rebaixamento.
Quem eu mudaria, que eu acho que entrou muito bem no começo do campeonato, no jogo contra o Corinthians, no jogo contra o Ituano também, esse Gabriel Santos. É um menino rápido, tá? É um menino de velocidade, de infiltração. Então eu acredito que deveria vir com ele, tirando, ao meu ver, tirando o Pablo Tomás, deixando 2 jogadores de velocidade, e se for para tirar o Reinaldo, colocar o João Vitor. Por mais que o João Vitor não venha tendo qualidade, o João Vitor é um jogador de velocidade também, tem boas infiltrações, e uma coisa principal, o Regis está jogando atrás da marcação. O Regis não está aparecendo, o Regis não está pegando bola, não está fazendo essa bola chegar lá na frente. O Guarani não sabe finalizar, o Guarani não finaliza, e o Guarani não tem bolas chegando com qualidade lá na frente. Esse é o maior problema. Na zaga eu não vou nem discutir. Na zaga, para mim, se mexer piora. Então deixa ruim como tá, porque se mexer piora. Basicamente isso. Manda, Luizão. Não, Anderson, falando do Regis aí, hoje nesse jogo, não nesse jogo, né, mas não sei também se é o que cerca o Regis ali, o time do Guarani, a turma que cerca, que dificulta também a situação dele, o jogo dele. Mas hoje ele tá gato mole. Tá bem gato mole mesmo, Anderson. Pro nome, pro status, pelo peso que ele tem, ele poderia fazer um pouquinho mais. Vimos um lance no primeiro tempo, ele driblou 4 jogadores da Portuguesa. Ele driblou pra linha de fundo. Pra bandeirinha de escanteio, Anderson. O cara que se diz que é um meia, que é um 10, sinto muito, não pode jogar desse jeito. Ele tinha que parar a bola ali e procurar uma saída. Só que também eu falo pra você, se você olha pra frente, você não tem um atacante fazendo um facão, te dando uma opção, fica difícil. Fica difícil. Eu vi jogadores... Eu vi Luan sair do Sorocaba, vir pra Ponte Preta, ir pra Atlético Mineiro, e a turma falar que ele era bom de bola, mas também jogando pro lado do Ronaldinho Gaúcho, Tardelli e Jô, até eu fico bom de bola. Agora, se você pega o Ronaldinho Gaúcho e coloca hoje no time do Guarani, vai ficar igual o Regis. Tá aí. Tá aí, então, a análise do João Vitor, também do Luiz Henrique Santos, aqui nesse intervalo da Grigo. A Chalane está dizendo assim, ó, essas pérolas ditas pelo meu esposo, que é o Zanqueta, é demais. Nem ele aguenta de tanto rir. Eu conheço, é assim mesmo. Olha o Gilson Rubio falando, olha a lei do ex aí. Gilson Rubio falou, com sinceridade, com esse time medíocre, o Guarani vai cair. Sem dúvida nenhuma, tá dizendo o Gilson Rubio. 9ª rodada do Campeonato Paulista 2024, teve esses resultados já. Jogos terminados. Ontem, Mirassol 2, Botafogo 1, São Paulo 2, Red Bull Bragantino também 2, Ponte Preta 1, Ituano 1, jogo que a Rádio Grigo fez a transmissão lá do estádio Moisés Lucarelli, junto com a Web Rádio Morada do Som. Santos, hoje, já nos jogos de hoje, o Santos, na Vila, perdeu para a equipe do Novo Horizontino 2-1, e jogos em andamento. Por enquanto, essa partida que estamos transmitindo no Canindé, a Portuguesa vai vencendo a equipe do Guarani, gol aos 51 minutos do primeiro tempo, de pênalti. Giovanni Augusto meteu bola de um lado, Vladimir do outro. Portuguesa 1, Guarani 0. E Palmeiras está vencendo, gol do Hendrick, a equipe do Corinthians por 1-0. Ainda temos hoje, às 20 horas, Água Santa e Inter de Limeira. E amanhã, encerrando essa 9ª rodada, às 19 horas, São Bernardo e Santo André. Esses são os resultados desta 9ª rodada do Campeonato Paulista 2024. O João Vitor, o Luiz, aliás, você viu as equipes voltando aí? Percebeu alguma movimentação diferente do Guarani, alguma coisa assim ou não? Anderson, ainda não percebi movimentações aqui, estou aguardando, mas tem que fazer alguma coisa. Que mudança teremos que ter, senão o Guarani, como diz o nosso amigo João, vai começar a decretar uma amarga Série A2 aí do Paulista no ano que vem, Anderson. Aí, grande Geraldo, tá falando que o Lemão é demais, é mesmo, o Lemão é uma figura. Colocar o Lemão e o Luiz para fazer uma transmissão aí, os dois reportando, e aí colocar qualquer um que seja dos capacitados comentaristas que nós aqui da Web Rádio Grigo tem, João Vitor Rubio, Wagner Ferreira, Celso Fittipaldi, Alexandre Girelli. Cara, que timaço tem essa equipe da Web Rádio Grigo. Wagner Ferreira, a esperança é que aconteça o mesmo de Portuguesa e Água Santa. Lusa fez 1-0 e recuou. Chamou o adversário, cedeu o empate e quase que perdeu. Tá aí a esperança, né? Por que não? Do torcedor bugrino. Tem que ter esperança. Tem mais 45 minutos a serem jogados ainda, né, João Vitor?
A esperança a gente fala que é a última que morre, né? Mas com esse time do Guarani, eu acho que. A cor da esperança é verde, viu? Mas ultimamente não vem sendo, não, viu? Vou falar bem a verdade para você. Você olha esse time, você não tem perspectiva alguma de melhora. O time não tem criação, não cria, não consegue, não tem jogadores que decidem fazendo jogadas individuais. Então, eu acredito que a torcida do Guarani já perdeu a esperança, tá assistindo esse jogo para se a sorte cair, porque eu acho complicado, né? Mas vai que os deuses vistam a camisa do Guarani agora nesse segundo tempo e o Guarani consiga virar, porque é o que o Guarani precisa. Nada além disso. Nenhum empate interessa ao Guarani. Mas eu tô achando que é complicado. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Tá aqui, você vai curtir daqui a pouquinho o segundo tempo da partida. As duas equipes já estão de volta, já estão no gramado. Agora, quem vai sair com a bola é a equipe do Guarani. Né, a equipe da Portuguesa se junta, faz aquela roda, conversa ali, todo mundo, dá aquela grito de força a todos lá. Vai iniciar o segundo tempo, vai começar esse segundo tempo e você vai acompanhar aqui todos os detalhes na Web Rádio Gringo e também na Web Rádio Morada do Som, porque juntos somos mais fortes. Apita o árbitro! Se ele apitou, esse segundo tempo desta partida de futebol começou e você vai curtir todos os detalhes aqui conosco. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E emoção, espero que não falte nesse segundo tempo desta partida de futebol. A equipe do Guarani sai jogando lá pelo lado direito, sai jogando com o Heitor faz a inversão de jogo, toca desse lado aqui pro Helder, tocou muito forte, a bola saiu em lateral para a equipe da Portuguesa. Diz lá, Luizão. Ambas as equipes sem mudança, Anderson. Mesmo time Guarani, mesmo time Portuguesa para esse segundo tempo. Daí a informação do Luiz, nenhuma modificação, nem o Pintado, nem o Claudinei Oliveira quiseram alterar as suas equipes para esse início de segundo tempo. Vem descendo a equipe da Portuguesa, vem descendo o Lucas Paraíso, faz a finta aqui, finta ali, caiu ali o jogador do Guarani, ficou sentindo, chega ali agora o Lucas Paraíso, tira de qualquer maneira o Ryan, e ele ficou achando ruim ali com o Helder, hein? Que bronca que deu o Ryan em cima do Helder ali, o Matheus Bueno ficou sentindo, né, João? Ficou sentindo, tomou um chega pra lá, né, nas partes, como a gente pode perceber, foi um totó, mas segue o jogo. É isso daí. Batido lateral, cobra ali o jogador Douglas Morel, recupera a equipe do Guarani, parte pro contra-ataque, o Regis, vem a marcação do Patrick em cima dele, é interceptado ali pelo Douglas Morel, a bola sai, tem pressa a equipe do Guarani, sai jogando o Reinaldo já toca a bola com o Matheus Bueno toca a bola com o Camacho faz o giro, olha, faz o retorno lá pro lado direito, vem descendo a equipe do Guarani, para a bola, olha, recua a bola com o Heitor parou, olhou, rola a bola com o Ryan no círculo do gramado, já abre para receber o Helder, vem o Helder, já recebe, já no campo de ataque, toca a bola curtinha, quem recebeu ali foi o Matheus Bueno parou, olhou, faz o recuo de bola com o Ryan, a equipe do Guarani toca a bola no campo defensivo, toca a bola agora com o jogador que é o Matheus Bueno parou, rola ali com o jogador Anderson Leite, recua a bola para Matheus Bueno, devolve a bola no meio, na fogueira ali pro Camacho, ele consegue, toca a bola com o Anderson Leite, a marcação em cima dele é do Lucas Paraíso, ele toca a bola com o Regis, vem descendo a equipe do Guarani pelo lado direito, toca a bola com o Reinaldo, invadiu a grande área, olhou, bateu pro gol, bateu muito mal. Pegou mal na bola o Reinaldo, perde uma grande chance a equipe do Guarani no comecinho desse segundo tempo, Luiz. Ótima chance do Guarani, Anderson. Vimos agora no comecinho desse segundo tempo o Regis com um pouco mais de vontade, vindo buscar mais o jogo. Ótima enfiada de bola para o atacante do Guarani, mas a finalização não foi feliz. Pegou aí no Joanete. Ele quis dar aquela chapada, né? Aquela curva na bola, mas pegou muito mal na bola o Reinaldo. Ele chapou, mas ele esqueceu que tinha Joanete no pé. Daí, Celso Fittipaldi conosco aqui também. Uma boa noite para você também, Celção. Ótimo comentarista, fez o jogo da Ponte Ituano ontem conosco lá no estádio Moisés do Carelli. Um abraço para você, Celção. Lá vem essa equipe da Portuguesa, tira Matheus Bueno, a bola vai sobrando com o Douglas Morel, chega ali o Reinaldo, aos trancos e barrancos, chegou mais aos trancos, o juiz marcou falta para a equipe da Portuguesa no campo defensivo fazer a cobrança.
Brothercell. Aqui você encontra tudo para o seu celular. Fica na Avenida das Andorinhas, 690, no Jardim Andorinhas, em Campinas, São Paulo. Entre em contato através do WhatsApp 19 987 25 22 13. Grande Brothers Cells, legal demais. Tá conosco aqui essa parceria da Brothers Cell, lá no Jardim das Andorinhas, bom demais. Estabeleça na equipe da Portuguesa, toca, chega a zaga do Guarani, dá um estouro na bola, a bola vai sobrando lá com o Tomazella. Quer falar alguma coisa, João? Não, eu abri aqui a tabela em tempo real, né? E o grupo da Portuguesa é o grupo A, né? O grupo fraco, querendo ou não fraco. O Santos já está classificado, tem Portuguesa, Ituano e Santo André. E a Portuguesa, com essa vitória parcial, não só está saindo da zona de abaixamento, como está entrando na zona de classificação, né? Então, é mais um motivo para eles darem a vida dentro de campo agora nesse segundo tempo, né? E agora o Léo Santos deu um ipom no Giovanni Augusto, né, ô Luiz? Ai, Anderson, vou falar pra você, tá difícil. Virou luta agora aqui. Ele pegou, ele grudou a cintura do Giovanni Augusto e colocou ele para sentar. E ficou no barato, hein, porque não saiu amarelinho do zagueirão do Guarani. Falta para a equipe da Portuguesa, vai vir levantamento da grande área da equipe do Guarani. A zagueirada da Portuguesa tá lá o Robson, tá lá o Marco Antônio, encostou lá também o Ricardinho, bate a falta, cobrando para dentro da grande área, a bola subiu, bateu, inacreditável! Quase que a Portuguesa faz o segundo gol, ele subiu sozinho. Quem estava subindo ali foi o Patrick, sozinho, número 5. Mas quase, faltou isso para a bola entrar e fazer o segundo gol. O Vladimir já estava batido, né, Luiz? O Vladimir já estava batido antes, mas o que faltou, na verdade, foi ele acertar a cabeça, né? Que ele mirou a testa na bola, mas ele deve ter batido com o queixo, porque cabeçada ele não deu. E Anderson, vou falar para você, o lance da falta, o lance bobo, e os gols acontecem em lance bobo. O Guarani tem que tomar atenção nisso daí, tomar muito cuidado. Muito cuidado, quase. O Guarani tenta sair jogando, a Portuguesa faz a pressão, tira a zaga do Guarani de qualquer maneira, bate a bola ali no Flávio Rodrigues Guerra, a bola é da equipe da Portuguesa, porque quem cabeceou foi o zagueirão, né, o Marco Antônio, ele cabeceou, a bola bateu no Flávio Rodrigues Guerra, vai fazer ali bola ao chão, o Ricardinho já sai jogando pelo lado esquerdo com o jogador Eduardo Diniz, rola na frente com o Felipe Marques, faz o recuo ali com o Patrick toca a bola na frente, muito forte pro Giovanni Augusto, a bola vai saindo em tiro de meta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Pega esse passinho, hein? Joga a carteirinha do convênio e sai correndo atrás, né? É mais ou menos assim. A equipe do Guarani vem descendo, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, Camacho, capitão do Guarani no círculo central, faz a inversão de jogo, toca a bola do outro lado ali, quem tá na bola é o Léo Santos parou, olhou, já rola a bola com o Camacho, devolve a bola com o Léo Santos, vem descendo a equipe do Guarani, tem espaço, tentou fazer o toque lá na frente, a bola sobra ainda com o Léo Santos, toca a bola com o Regis, vai passando o Léo Santos, o Regis tentou fazer o cruzamento, o Taô intercepta a jogada, não deixa a bola sair, toca na frente, mas a bola sobra com o Heitor devolve a bola com o Regis toca no meio, vem descendo o Camacho, toca a bola lá no meio, não tinha ninguém, tira Marco Antônio de qualquer maneira. Matheus Bueno recupera a bola, já toca a bola com o Anderson Leite, toca a bola na frente, vem descendo a equipe do Guarani, fez o cruzamento para dentro da grande área, o Reinaldo tira a zaga da Portuguesa, era o Reinaldo, o Patrick que estava ali, alivia, sai jogando e agora tem o contra-ataque, hein? Vem o contra-ataque da Luz, a bola saiu, é lateral para a equipe da Luz a fazer a cobrança. João Vitor Rubio, 7 minutos e meio e a partida por enquanto. Uma partida ainda continua truncada, o Guarani parece que veio um pouco mais solto, né? Tá tentando jogar um pouco mais para frente, marcando um pouco mais de pressão, mas mesmo assim, você pode perceber, o time do Guarani não tem qualidade para chegar na frente, os jogadores da frente não conseguem decidir. O jogador da Portuguesa tá caído ali, Luizão. Caiu o Borel, Anderson, está pedindo atendimento, vamos ver aí o que aconteceu com o lateral da Portuguesa. Tá caído ali o Douglas Borel, o lateral da Portuguesa, aquele que sofreu o pênalti, hein? O juizão já pede a maca ali, né? Tá sentindo o lateral direito da Portuguesa. Só passando aí, como o João Vitor Rubio já informou, né? Nesse momento, o grupo A, o grupo da Portuguesa, o Santos com 19 pontos, classificadíssimo a equipe do Santos, mesmo com a derrota hoje para a equipe do Novo Horizontino na Vila. E a Portuguesa aí na zona de classificação, hein? Da lanterna aí do grupo para a zona de classificação, na segunda colocação, por enquanto com 7 pontos, a equipe do Ituano, que empatou com a Ponte ontem, 6, e a equipe do Santo André, que ainda joga hoje, 4 pontos ganhos.
O grupo do Guarani, que é o grupo B, o Palmeiras 20 pontos ganhos, classificadíssimo também, vai vencendo por enquanto a equipe do Corinthians por 1-0. A Ponte Preta na segunda colocação com 13 pontos ganhos. O Água Santa, que ainda joga hoje, 11 pontos ganhos, pode aí alcançar a segunda colocação ainda no dia de hoje. E o Guarani, que vai perdendo para a equipe da Portuguesa na quarta colocação do grupo B, com 5 pontos ganhos. Atrás do Guarani, apenas nesse momento, a equipe do Santo André. Situação complicada mesmo, João. A impressão que passa pra gente é que o time não tá vendo isso, né? Eu acho que o time do Guarani, a impressão que eu tenho assistindo o jogo, que tá classificado, tá jogando um pouco mais devagar pra não machucar, porque é a única coisa que eles passam, cara. Você pode perceber, o time do Guarani não tem reação. Anderson, Oi. Mudança na Portuguesa. Manda lá. A Portuguesa mexeu agora, Borel saiu para a entrada do número 13, Thales. Entrou Thales, número 13, para a saída do número 2, o Douglas Borel. A primeira substituição do técnico pintado, o Douglas Borel sentiu, não deu mais e estava bem no jogo, né, João? Tava muito bem, foi o jogador que sofreu o pênalti, né? Muito bom jogador, esse lateral. Rápido, né? Veloz e conseguia chegar na lateral da área e botar a bola para dentro. E lá vem essa equipe da Portuguesa. Ô, Tauan. Quis fazer uma jogada de efeito, fez uma jogada de defeito. Uma jogada muito feia ali do Tauan. Seria bonito se tivesse aceitado, né, João? Foi complicado essa, foi complicado. Chegou lá na frente e conseguiu estragar toda a jogada. E a equipe do Guarani vem descendo para o campo de ataque com o Heitor. Heitor já recua a bola. Manda, Luiz. Informação, Anderson. Oi. Lá no clássico entre Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras teve um gol anulado. O Hendrick deu um lindo passe para o Marcos Rocha. Ele chapou, mas foi marcado impedimento. Foi marcado impedimento e aqui o Guarani tenta chegar no campo de ataque, tira a zaga com o Robson, sobra ainda a bola ali com o Matheus Bueno, já toca a bola com o Regis perdeu a bola, recupera o Giovanni Augusto, chega ali o Léo Santos, bate na bola com o Regis já toca a bola, sai jogando a equipe do Guarani, tenta chegar ao gol de empate, vem descendo para o campo de ataque, era o Matheus Bueno, chegou o Ricardinho, leva o melhor, toca a bola ali para o Eduardo Diniz, agora o Léo Santos fez a carga em cima do Felipe Marques, falta para a equipe da Portuguesa. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 11 minutos desse segundo tempo, o placar está assim. Portuguesa 1, Guarani 0. Futebol é arte, futebol é aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Vai mexer o Guarani, o Luiz? Mexe o Guarani, Anderson. O técnico pediu para Camacho sair e entrar Gabriel Santos. Gabriel Santos, número 27, entrando no lugar do Camacho. Isso. Gabriel Santos, número 27, entrando no lugar do Camacho, número 14. Daqui a pouquinho o João Vitor vai falar sobre essa substituição aí que o Claudinei Oliveira fez, a primeira substituição do Guarani. Giovanni Augusto, fita para cá, fita para lá, fez o cruzamento, na realidade quem estava na bola era o Thales, fez a fita, fez graça ali o lateral que entrou agora mesmo, hein? Já sai jogando a equipe do Guarani. E aí, João Vitor, saiu o Camacho, entrou o Gabriel Santos. Foi a mudança que eu falei que eu acreditava que deveria fazer, né? Não tirar o Camacho, eu falei tirar um atacante, mas ele tirou um volante para poder tirar o time lá de trás, né? E colocar mais para frente. Um jogador de velocidade, um jogador que tem um drible bom. O que precisa, que é o que não está acontecendo no momento, é a bola chegar com qualidade, né? Tenta sair jogando o Guarani, um passe muito feio pro Heitor ali, que tentou ainda não deixar a bola sair, deu um carrinho, a bola saiu lá, em tiro de meta, o Camacho saiu, parece que saiu meio bravo, não saiu não, Luizão? Anderson, é complicado, né? Eu, no meu ponto de vista aqui, não tiraria o Camacho. Dos volantes era o que estavam com mais noção, com inteiro ainda no jogo. Se fosse para colocar o Guarani para frente, tiraria outro, deixaria o Camacho, que ele poderia ajudar muito o Regis aí na armação das jogadas. E tenta chegar novamente o Guarani, tenta chegar no campo de ataque, vem descendo, nossa, que é isso? Deu um 3 dedos na bola, deu certo ainda, hein? A bola sobrando aqui com o Matheus Bueno, recua a bola com o Rayan, vem buscar o jogador que é o Gabriel Santos, já toca a bola lá do outro lado com o Heitor tenta sair jogando com o Regis. A bola bateu nele, Luizão. Bateu no Regis, saiu tentando dominar, Anderson. Mas esse lance do jogador do Guarani aí é o famoso jogador curupira, né?
Tem o tornozelo na frente do pé, cara, não é possível. Esse daí foi boa também. Tá aí, ó. Lá vencendo a equipe da Portuguesa, tenta chegar no campo de ataque, intercepta a bola Ryan, a bola sobra com o Lucas Paraíso toca a bola, vem descendo ali o Felipe Marques, e tocou a bola com o Ricardinho, a equipe da Portuguesa vem descendo, rola a bola com o Thales, aqui do lado direito, devolve a bola com o Ricardinho no campo intermediário, abre lá pro lado esquerdo, toca a bola com o Eduardo Diniz, tem espaço para descer, a equipe da Portuguesa já toca na frente, vem descendo, de calcanhar, toca a bola na frente pro Lucas Paraíso, chega na linha de fundo, faz o break, a marcação do Heitor em cima dele, faz o recuo, toca a bola com o Ricardinho parou, toca um pouquinho mais atrás com o Patrick, vem a marcação do Regis, toca na bola, a bola sai em lateral para a equipe da Portuguesa, Celso Fittipaldi. Uma pergunta, esse time do Guarani é o mesmo que na estreia jogou bem contra o Corinthians? Como explicar essa situação atual do Bugre? Abraços. E aí, João, tem explicação? Para mim, tá, ao meu ver, é uma situação interna. Com certeza deve ter alguma coisa ali interna que a gente não sabe, porque não tem explicação nenhuma, o time não mudou, é o mesmo time, é o mesmo elenco, e jogador não para de não desaprende a jogar futebol do dia para a noite, né? Tá aí, Celção, a explicação do João Vitor Rubio. Lá vem descendo a equipe do Guarani, falta no Regis, já tem pressa, bate a falta ali o Matheus Bueno, sai jogando com o Ryan já toca aqui do lado direito, vem descendo o jogador o Helder faz um recuo, toca com o Ryan dá o toque, e adianta a bola, tem a marcação em cima dele do Lucas Paraíso, no carrinho, chega Ricardinho, intercepta a jogada, faz o giro, faz a falta, o Ryan em cima do Ricardinho, falta para a equipe da Portuguesa no campo defensivo, Fabiano Rubio, coloca a molecada para jogar, pelo menos eles devem correr mais que esses aí. Tá bravo o Fabiano também. Manda, Luiz. Anderson, pegando um gancho aqui no João, nesse comentário dele, o jogador não desaprende, mas a gente tem que entender que eu acompanhei a jornada Ponte-São Paulo, o time da Ponte mudou contra o São Paulo com uma garra enorme. Os jogadores jogam mais contra time grande, depois eles tendem a tirar o pé. Você pode ver que a Ponte diminuiu também o ritmo dela. E a mesma coisa com o Guarani. Jogou muito bem contra o Corinthians e foi decaindo com os times pequenos. Guarani, acorda, olha aí. Olha o Matheus Bueno tocando a bola errado. Vem descendo a equipe da Portuguesa. Invadiu a grande área, parou, fez o break, toca do outro lado. Vem descendo o Felipe Marques. Entrou dentro da grande área, bateu pro gol. A bola explode no Léo Santos e sai para fora. Escanteio para a equipe da Portuguesa. Numa bobeada do Matheus Bueno, Luiz. Bobeada do Matheus Bueno, o Anderson armou o contra-ataque para a Portuguesa. Giovanni Augusto conseguiu colocar na esquerda e o jogador bateu bem, porém, em cima do zagueiro do Guarani. Escanteio, vamos lá. Primeiro escanteio do segundo tempo, primeiro escanteio da Portuguesa. Vai na bola lá, quem está caminhando para fazer a cobrança é o Patrick. Tá ali o Vladimir conversando com o Matheus Bueno, né? Que o Matheus Bueno, lá, na realidade, tá levando uma bronca do Léo Santos ali, porque realmente deu uma pichotada, como disse o Celso Fittipaldi na jornada de ontem. A Cíntia Rubio, grande time de comentaristas, aí, ó, elogiando aí o trabalho do João Vitor Rubio, do Luiz também. Bate o escanteio, a equipe da Portuguesa levantando para dentro da grande área, subiu de cabeça ali, o Robson colocou a bola para fora. Subiu mais que a zaga do Guarani e o zagueirão da Portuguesa, Luizão. Subiu bem, mas na hora de testar, Anderson, com o olho fechado, mandou para fora. Sai jogando a equipe do Guarani, sai jogando ali do lado direito o Léo Santos, toca a bola no meio com o Anderson Leite, vem a marcação da Portuguesa, Anderson Leite de 3 dedos, toca do outro lado com o Ryan, vem descendo pelo lado esquerdo, já toca com o Helder parou, recua, toca com o Matheus Bueno, na verdade é o Anderson Leite, ele vem receber, ele inverte a posição ali com o Matheus Bueno, né? Eles vivem alterando essa posição, Matheus Bueno, olha o Matheus Bueno pipocando de novo aí, toca com o Anderson Leite, toca com o Ryan, manda Luiz. O time do Guarani tá parecendo Siri, Anderson. É só do meio para trás, os caras não conseguem ir para frente. Tá tentando, o Helder toca a bola tocando mal, chega ali o Marco Antônio, sai jogando a equipe da Portuguesa, não deixa a bola sair, tentando tocar ali na frente, vem o Lucas Paraíso, chega a Ryan de cabeça, põe a bola para fora. Lateral para a equipe da Portuguesa, lado direito, campo de ataque, vem mais uma vez a Portuguesa pro lado, quer dizer que tá parecendo o Siri, ô Luiz? Ah, tá, o meio campo do Guarani tá parecendo o Siri, cara. Eu ia até falar, para quem tem aí aqueles tacos antigos na casa e precisa encerar, tá aí, ó, um bom time, meio campo do Guarani. Chamou de enceradeira, viu, João? Tá aí, ó, chamou os volantes ali de enceradeira. Lateral, mais um lateral, Thales vai fazer a cobrança, toca na frente, vem descendo a equipe da Portuguesa, Giovanni Augusto chegou na linha de fundo, fez o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Léo Santos, tira, a bola sobra com o Matheus Bueno de perna direita, dá um chutão, não quis saber de brincadeira, toca na frente, tira de cabeça, mas recupera ali, quem estava chegando era o Gabriel Santos, chega a zaga da Portuguesa,
dá um chutão pra frente, a bola vai sobrando com o goleirão Vladimir que faz a defesa. Tem pressa, sai jogando a equipe do Guarani, vem descendo o Matheus Bueno, parou, faz o break, toca a bola na frente, vem receber o Regis, aliás o Regis apagado nesse segundo tempo, hein, João Vitor? Como eu disse, no primeiro tempo ele também estava muito apagado, jogando atrás da marcação. O Ricardinho está dominando o meio-campo da Portuguesa. E a equipe do Guarani vem chegando, o Marco Antônio derruba ali o Pablo Tomás, é falta para a equipe do Guarani. Pode levar perigo, praticamente ali do lado esquerdo, para quem bate de direita ali, pode ser um bom lance para a equipe bugrina, né, o Luizão? Falta perigosa, Anderson. Vamos ver, tomara que ele pegue bem na bola. Se ele bater direto, probabilidade de gol, Anderson. Reinaldo na bola, de pé na direita tem 2 homens da barreira, o Tomazella tá ajeitando ali, o Giovanni Augusto tá encostando, é o homem base ali da barreira da Portuguesa. Reinaldo, quem sabe o Guarani empata nesse... Opa, tem gente caindo lá dentro da grande área, sem a bola ser alçada dentro da grande área, hein? E o juizão tá de frente lá, hein? Chama o SAMU, desfibrilador nele. Quem caiu ali foi o Gabriel Santos. Aliás, ele caiu e tá sentindo na frente do Flávio Rodrigues de Souza. Se foi alguma espécie de agressão, o VAR vai chamar. Mas o Flávio Rodrigues de Souza estava de frente pro lance, né, ô João? Tava de frente, é difícil, o jogador não levanta, pô, o Guarani tá perdendo, tem que conseguir marcar o gol da forma mais justa possível e não ficar com esse ensinamento, né? E vou dizer, sabe quem guardaria essa bola daí? Quem guardaria? Fumagalli. Que pena que não está nesse time. Faz tempo que o Fumagalli não tá aí. Aliás, o Fumagalli nós encontramos lá na festa da Abrace, da Associação Brasileira de Clubes Esportivos no final do ano. O Fumagalli estava lá marcando presença. O Gabriel Santos levantou, tá ali achando ruim com o Flávio Rodrigues de Souza. Reinaldo pronto para fazer a batida. Enquanto isso, o Palmeiras 2-0 em frente à equipe do Corinthians. Flaco Lopes, hein? Tá metendo gol demais o jogador do Palmeiras. Falta para a equipe do Guarani, tá parado, já faz uns 2 minutos para fazer essa cobrança aí. Reinaldo de perna direita, bateu, fez o cruzamento, a bola explode na barreira. Tira a zaga do Guarani, vem chegando aqui Matheus Bueno, vem recuperando, sai o goleirão, Tomazella não, Matheus Bueno faz o giro, recupera a bola, já toca a bola lá do lado direito, vem descendo a equipe do Guarani. Olha aí, o Heitor perdeu a bola, vem descendo a equipe da Portuguesa, tem espaço para descer o Felipe Marques, passou correndo ali, vem descendo agora o Giovanni Augusto, invadiu a grande área, tocando agora, vai fazer o gol. Que é isso? Bateu e... Inacreditável! Que lance da Portuguesa! O Lucas Paraíso teve a faca, o queijo, a margarina, só faltou colocar na boca, ele errou o chute. A bola sobrou ali para o jogador que é o... Quem errou ali foi o Thales, né? O jogador que entrou. O cruzamento foi do Tauan. Olha aí, foi o Giovanni Augusto que errou. O que é isso? O Augusto, né? O Paraíso e o Giovanni Augusto. Mas o problema foi o Paraíso, né, Anderson? Não, errou feio. Mas eu sei o que ele quis fazer. Do mesmo jeito que tem Curupira no Guarani, tem na Portuguesa, cara. Sabe o que ele quis fazer? Que ele quis imitar um grande jogador que já tá aposentado, o Valdívia. Foi o chute no vácuo esse aí. Mas ali deixou no vácuo a torcida da Portuguesa, mas quase que a Portuguesa... Olha aí, ó. Olha para quem que o Guarani tá perdendo. O Cristiano Camargo tá nervoso, tá falando aqui. Olha para que time que o Guarani tá perdendo. E o Guarani tenta descer pro campo de ataque. Matheus Bueno rola a bola lá do lado direito. Vai fazer o cruzamento para dentro da grande área. Tira de qualquer maneira o Robson. A bola sobra ainda com o Léo Santos. Léo Santos olha, toca a bola com o Heitor. Heitor parou, olhou, não tem para quem tocar. Agora era o Anderson Leite. Agora sim recebe o Heitor. Passou na corrida. Vem descendo o Gabriel Santos. Era o Reinaldo que quis fazer o cruzamento. Ficou pedindo escanteio. Mas o Bandeirinha colocou a bola, apontou a bandeira para o centro da área, em tiro de meta, e está sentindo o Giovanni Augusto, Luiz. Giovanni Augusto caído, cãibra, Anderson pedindo atendimento. E vai ter substituição, hein? Vai sim, Anderson. A Portuguesa vai sair Giovanni Augusto com câimbras e vai entrar o número 16, Dudu Miraima. Vai, confirma então Giovanni Augusto, e quem está entrando é Dudu Miraima, cara, olha. Pelo amor de Deus. Miraima. Tá, cada nome. Na realidade, o Giovanni Augusto caiu ali na famosa Miguel, né? Ele viu que ele ia sair, se jogou, tá ganhando um tempinho ali o número 10 da Portuguesa, né, João? Fez aquela famosa estica minha perna que a câimbra pegou, né?
É famoso segurar o jogo ali. É isso mesmo. Então, é tempo da gente escutar aqui, ó. A gente não pode perder tempo. Flex Autopeças e Acessórios. Fica na Avenida das Andorinhas, 690, no Jardim das Andorinhas, em Campinas. Entre em contato com a Flex Autopeças e Acessórios através do WhatsApp 19 32 94 77 85 e siga nosso Instagram, @Flex Autopeças. Tá aí a Flex Autopeças também, lá no Jardim das Andorinhas. Legal demais ter você conosco aqui, Flex Autopeças. Gilson Rubio, quando o Juliano Camargo vai pegar a mala e ir embora? Não sabe contratar. E o Luiz vai confirmar, porque tem substituição na equipe do Guarani, né, ô Luiz? Justamente, Anderson. Saiu o número 16, Helder, entrando o número 13, Diogo Matheus. E vai sair também mais uma substituição, Anderson. Reinaldo no Guarani saindo para a entrada do número 8, o Marlon. O Marlon. Então vamos lá. Saiu o número. Helder. O Helder. Entrou Diogo Matheus com a 13. Tá. Saiu o número 20, Reinaldo, para a entrada do número 8, Marlon. Tá aí as substituições do técnico Claudinei Oliveira, João Vitor. Ele trocou um atacante pelo outro, né? O Marlon com o Reinaldo. E um lateral pelo outro, né? O Helder, que não fez nada no jogo, mais atrapalhou do que ajudou, para colocar o experiente Diogo Matheus, que já tá no brinco de ouro faz tempo. E acredito que deveria ser o titular, não o Helder. E a Portuguesa vem descendo lá pelo lado esquerdo, vem descendo agora a equipe da Portuguesa. É a bola com o Patrick, vem a marcação do Pablo Tomás em cima dele. O Patrick vem levando aos trancos e barrancos, chega na marcação ali bonito. O Léo Santos recupera a bola pro Guarani, vem descendo a equipe do Guarani. O jogador Gabriel Santos recupera, toca a bola mais atrás com o Léo Santos. A equipe do Guarani agora com o Anderson Leite, toca com o Matheus Bueno. Matheus Bueno já faz o giro aqui pro lado esquerdo. Quem vem descendo fez a alteração de lado, né? O Heitor veio pro lado esquerdo e o Diogo Matheus ficou pra direita, né, João? O Diogo Matheus foi pro lado dele, né? Lateral direita. O Diogo Matheus, ele é um jogador muito experiente, não deveria estar no banco no momento desse. É claro, ele se machucou, ficou fora um tempo, mas... E a bobeira do Léo Santos, a equipe da Portuguesa com o Lucas Paraíso, engata a terceira, vem descendo, quarta, quinta, aqui pelo lado direito, não encosta ninguém. Exatamente ninguém no Lucas Paraíso, só o Heitor na marcação. O Lucas Paraíso tentou, saiu com bola e tudo, a bola saiu, é lateral para a equipe, do Guarani, Luiz. Anderson, eu só não recordo agora. Olha para quem o Guarani está perdendo. Cara, 70 minutos, faltando 20 minutos, um placar que não tá nada. O Paraíso leva na bola para linha de fundo. Não tem recurso o time da Portuguesa e o Guarani não consegue ao menos atacar para tentar empatar o jogo. Aliás, o Guarani perdendo muitas bolas ali no meio de campo e dando um contra-ataque para a Portuguesa. O João Vitor daqui a pouco fala sobre isso. A equipe do Guarani tocando a bola no círculo central com o Ryan, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, tem espaço, ninguém abre para ele, ele toca do lado, a bola com o Heitor. Na realidade é o Matheus Bueno que tá ali, devolve a bola, vem buscar Anderson Leite, toca a bola pro Diogo Matheus, tem liberdade para descer, já encostou ali o Marlon, o Gabriel Santos, toca a bola para trás, quem tá na bola ali é o Ryan, a equipe do Guarani fica tocando no campo defensivo, agora vem descendo a equipe do Guarani, toca a bola com o Matheus Bueno com o Heitor, tenta chegar na linha de fundo, a bola com o Regis, de calcanhar, tira de qualquer maneira, mas que toque era pro Pablo Tomás, se a bola chega nele ia ser uma jogadaça, né, Luiz? Sim, Anderson, se chega nele a bola ia ser uma jogada, mas olha, na atual circunstância, eu preferia que o Regis dominasse essa bola e colocasse de frente. O Heitor bate o lateral, aquele lateral, tipo escanteio, põe para dentro da grande área, tira a zaga da Portuguesa, não quis saber de brincadeira. Tava ali o Lucas Paraíso, põe a bola para fora, tem pressa a equipe do Guarani, sai jogando o Heitor, toca com o Matheus Bueno, faz um recuo com o Ryan tá sozinho. Os 21 jogadores no campo de ataque do Guarani, só o goleirão Vladimir no campo de defesa, toca a bola com o Regis, tem liberdade, faz o cruzamento para dentro da grande área, tira de qualquer maneira o Robson, e tenta chegar ali no contra-ataque, já recuperou, fez a falta de ataque, tá caído ali o jogador Felipe Marques, falta para a Portuguesa no campo defensivo, Luiz. É uma falta agora que precisou ser feito, senão a Portuguesa sairia no contra-ataque perigoso, Anderson. O primeiro lance de perigo no Guarani no segundo tempo, né? Para o time que precisa empatar e almeja virar, é muito pouco, né, Anderson? Só que não podemos falar, Anderson, assim, do treinador Claudinei ainda. As mudanças que ele fez, o João até comentou, ele trocou um atacante por outro, é o famoso 6 por meia dúzia. Porém, ele não tem ainda uma formação na cabeça de como ele pode mudar isso taticamente para trazer o Guarani melhor.
É exatamente, Helder Silva. Pergunta para o João, com dificuldades contra a Portuguesa, como preparar o Guarani para o próximo importante jogo contra a equipe do São Paulo, João? O Helder Silva, grande Helder, que legal ter você conosco aqui. Ó, para ser bem sincero, com o futebol que o Guarani vem apresentando nos últimos jogos, eu acho que vai precisar de umas missas rezadas para o futebol ver se sai, se aparece, porque os jogadores já se entregaram. Você pode perceber, o psicológico dos jogadores já não é um psicológico de time rebaixado. O Guarani vai jogar contra o São Paulo no Brinco, com certeza com a torcida protestando, já dentro da zona de rebaixamento, né? Se mantiver esse resultado, já dentro da zona de rebaixamento. Então a pergunta que eu faço, e aí é para a diretoria, para o elenco do Guarani, o que vocês vão fazer para salvar o Guarani dessa situação? Olha o Regis aí, do meio de campo, faz o recuo com o Vladimir. Vladimir sai jogando com o Regis de perna esquerda, faz o lançamento, vem descendo a equipe do Guarani. Chega ali o Eduardo Diniz. Tira a bola, sai jogando a equipe da Portuguesa com o Tauan. No segundo gramado, recupera a equipe do bola Guarani. Léo Santos, toca a bola com o Gabriel Santos. Faz o giro daqui, faz o giro dali. Chega no carrinho, o Ricardinho. A bola sobra com o Regis. Toca a bola pro Diogo Matheus. Lado direito, a equipe do Guarani. Vem a marcação em cima dele, do jogador que é o Giovanni Augusto. Ele dá um toque de bola lá pro Gabriel Santos. Forte esse jogador do Guarani. Faz o cruzamento para dentro da grande área. Subiu de cabeça. A bola bate, pede escanteio a equipe do Guarani. Mas o árbitro aponta. Tiro de meta para a Portuguesa. Chegando o Guarani, hein? Chegou, Anderson. Mais um ataque do Guarani. Vemos agora aí um pouco mais de vontade na equipe do Guarani, tentando chegar nesse primeiro gol para tentar também a vitória, né? A virada para a vitória. Mas, Anderson, nesse ataque, antes teve um lance do Regis que ele veio pegar a bola com os dois zagueiros ali atrás e depois ele fez um lançamento para frente. Você vê um espaçamento muito grande do Regis ali atrás. Pro restante do time já estava lá na frente. Se não colocar a bola no chão, não vai chegar, Anderson. E a Portuguesa vai mexer, hein? Vai entrar o número 20 e o número 14 na equipe da Portuguesa. Daqui a pouco o Luiz confirma a substituição na equipe da Lusa. A equipe do Guarani sai jogando no campo defensivo. Vem descendo o Matheus Bueno. Faz o toque lá pro lado direito com o Diogo Matheus. A marcação em cima dele é do Felipe Marques. O Diogo Matheus toca a bola com o Regis. O Regis caiu. Sofre a falta. Chegou o Eduardo Diniz fazendo a carga. Falta em cima do jogador ali do Guarani. Na realidade não era o Regis não, né? É o Marlon que caiu ali. Tem jogador da Portuguesa caído, porque com certeza vai ser um dos substituídos, né, Luizão? Isso, Eduardo Diniz caído, aguardando a substituição, né? A Portuguesa vem agora com 3 substituições, Anderson. 3, vem de passeada o Pintado, hein? Não quer saber não, já vai gastar todas as substituições, já tinha feito 2 substituições, agora vem 3, tá saindo... Sai o número 11, Felipe Marques, entra o número 14, Pedro Henrique, a primeira substituição. Saindo Felipe Marques, entrando Pedro Henrique, número 14. Saindo Paraíso, entrando Renan. Renan é número? 20. Número 20. Renan, número 20. E saindo também o cara que dominou o meio-campo, Ricardinho, para a entrada do número 17, Denis. Tá aí as 3 últimas substituições do técnico Pintado. Então vamos lá. Felipe Marques, número 11, saiu. Entrou o número 14, Pedro Henrique. Isso. Certo? Certíssimo, Anderson. Aí saiu também o Lucas Paraíso para a entrada do número 20, Renan. Justamente, ele mesmo. E o Ricardinho, número 5, para a entrada do Denis. São as 3 substituições do Pintado, Anderson. E aí o João Vitor Rubio, essas 3 substituições, aí gastou os últimos cartuchos o técnico Pintado. O Pintado tá fazendo essas 3 substituições de uma vez para poder controlar mais o jogo, cadenciar, né? O time do Guarani tá chegando aos poucos, não chega com qualidade, mas tá dominando um pouco mais a bola na parte da frente do campo. O Pintado segurou um pouco o jogo agora aí para esfriar um pouco. E nesse momento aí a Portuguesa só tá esperando uma bola rifada para ver se consegue matar o jogo no contra-ataque. E a equipe do Guarani vem descendo, toca a bola o Anderson Leite, tocou a bola lá na frente, recebe ali o jogador que é o Heitor, cai, agora sim, traz o Anderson Leite, toca com o Heitor, Heitor com o Anderson Leite, recua a bola Matheus Bueno, faz a inversão de jogo lá com o Léo Santos achou o Diogo Matheus, vem a marcação da Portuguesa na pressão, chegando ali o Eduardo Diniz, põe a bola pra fora, e o Eduardo Diniz que caiu, não foi ele que saiu, hein, Luiz? Então, pra você ver, Anderson, ele só deu aquela famosa migué. A famosa migué. Léo Santos trabalhando no campo defensivo, tem o Anderson Leite ali a preferir o Regis já no campo de ataque, chega a Portuguesa, intercepta a jogada, pediu a falta ali o Regis, o juiz não deu nada, que toque de bola lá na frente, vem descendo a equipe da Lusa, vem descendo ali o número
o número 20, né? Que entrou agora o Renan. Chega, bonito, Rayan. Opa! Levou uma pancada ali o Rayan, mas veio descendo a equipe do Guarani? Não, vinha descendo a equipe do Guarani. Diogo Matheus no carrinho, recupera a bola, toca a bola para trás, sai jogando a equipe do Guarani, toca a bola, o juiz já estava marcando falta e vai sair o primeiro amarelinho do jogo. É isso mesmo, Luizão? Isso, Anderson, pro número 17. Acabou de entrar aí o nosso amigo e já tomou o amarelo num carrinho desnecessário. É o Denis, número 17 da Portuguesa, o primeiro amarelinho do jogo aos 33 do segundo tempo, hein? Amarelou pro Denis. Rayan sai jogando a equipe do Guarani com o Léo Santos, campo defensivo. A equipe do Guarani não consegue sair. Toca a bola com o Diogo Matheus. Ele tentou buscar lá na frente. O Marlon caiu, pediu falta. Chega Eduardo Diniz, explode em cima do Marlon. Tira a zaga da Portuguesa, não quis saber de brincadeira. Chega Léo Santos, ganha melhor. Sai jogando agora o Matheus Bueno, de perna direita, faz a inversão de jogo, mata no peito o Heitor. Vem descendo a equipe do Guarani. Quem sabe agora no finalzinho do jogo. Tocou a bola com o Gabriel Santos. Devolve a bola, vem descendo a equipe do Guarani. Quem tá aqui com a bola... Esse cabeludinho aí, quem que é o João Vitor? É o Marlon, né? É o Marlon, tá né? por um lado, o Gabriel Santos pelo outro. Pelo outro, né? Exatamente. É o Marlon. Eu esqueci de marcar aqui o número, mas é o Marlon. Tá aí, então. A bola com o Diogo Matheus lá do lado direito. Toca a bola com o Anderson Leite. Que bobeira da equipe do Guarani. Mais uma bobeira, hein? Mais uma bobeira. Recupera agora a equipe da Portuguesa. Toca a bola desse lado, vem descendo. Tem chão para descer. É o jogador do Denis, vem descendo. Chega Heitor no carrinho. Sofreu a falta. Vai amarelar pro Heitor, hein? Vai amarelar pro Heitor. Amarelou ou não, Luizão? Amarelo pro Heitor, Anderson. É, deu um carrinho, mas pegou o jogador ali da Portuguesa. O amarelo... Muito inocente o Heitor agora nesse lance, hein, Anderson? É, quem tava descendo era o Thales e o Heitor entrou num carrinho ali, que eu vou falar, um carrinho perigoso, né, ô João? Ele não acertou a bola, ele acertou somente o pé do jogador da Portuguesa. Isso daí é uma falta com grande risco para lesionar o jogador, né? E ele deu sorte de não tomar um vermelho, viu? Eu também acho, hein? Apesar que temos o VAR aí, hein? 35 minutos jogados desse segundo tempo, continua 1-0 para a Portuguesa, gol no primeiro tempo anotado pelo Giovanni Augusto no finalzinho. Chamou o VAR, Anderson. É, eu acabei de falar, tem o VAR no jogo. Essa entrada do Heitor realmente foi feia. E como bem frisou o João Vitor, ele entrou só no jogador, né? Então pode ser aí um vermelhinho e aí complica de vez para a equipe do Guarani, João Vitor. Não, aí entrega, né? Entrega. Acho que a vergonha vai ser muito menor se os jogadores saírem do gramado nesse momento, porque, pô, não é a primeira vez que o Heitor já entrega a paçoca, já teve uma vez um jogo que ele fez um pênalti contra o Santos, e agora ele acertou só a perna do jogador ali, ó, dá pra ver, a perna do jogador da Portuguesa chegou a envergar. Amarelou ali também pro preparador físico do Guarani. Ô, Anderson. Oi. Vendo esse lance, o despreparo emocional do time do Guarani, eu tinha comigo que a única certeza na vida que nós tínhamos é a morte. Assistindo esse jogo e vendo o time do Guarani, o Guarani tá ressuscitando o defunto, é o primeiro que eu vejo. Eu achei que ele ia filosofar, cara. Pá, né? Aí ele... Tá aí, tá sendo analisado o VAR, quem sabe aí um lance em revisão, um lance que pode ser expulsão. Tá aí, ele vai anular o cartão amarelo do Heitor e não deu outra. Cartão vermelho para o número 2 do Guarani, Heitor. Uma entrada muito dura, Anderson. Ele pegou o meio da canela do jogador da Portuguesa. Um lance feio, né? Feio. Poderia ter quebrado aí a perna do jogador. Muito inocente o lateral do Guarani nessa jogada. Complicou demais para a equipe bugrina. Complicou demais para o time do Guarani. O Heitor tá bravo ali com o quarto árbitro. Você não tem nem o que falar, Heitor. Uma entrada muito feia. Foi o último recurso, mas ele aceitou. É legal demais você ver o cara errar. Ele sabe que errou e tenta colocar a culpa no cara que tá do lado, que só tá sendo pago para ver aquilo, Anderson. O Regis conversando ali com o Fábio Rodrigues de Souza, o árbitro. O Vladimir conversando ali com a zaga do Guarani. Tá na bola o número 17, o Denis. Quem que vai fazer essa cobrança? Vai vir bola na área do Guarani. 37 minutos e meio jogados nesse segundo tempo. 1-0 para a Portuguesa. O Vladimir fala para o Regis vir mais para o lado. O Regis, único jogador da barreira da equipe do Guarani. Vai fazer a cobrança. É o Renan ou é o Denis? É o Renan ou é o Denis? Bateu uma bola pro gol. Vladimir! Sensacional a defesa do arqueiro do Guarani. Merecendo o Pedro Henrique, fez o cruzamento para dentro da grande área. Tira a zaga do Guarani, a bola sai.
em escanteio para a equipe da Portuguesa, mas que defesaça do jogador do goleirão do Guarani, Luiz. Ótima defesa do Vladimir, uma pancada do lateral da Portuguesa, Anderson. O Eduardo Diniz. Uma pancada, e o Vladimir foi muito bem, espalmando essa bola para fora. Escanteio para a equipe da Portuguesa. Vai fazer a cobrança. 38 minutos e meio. 38 minutos e meio. Diminui o Corinthians, hein? Corinthians diminui, 2-1 pro Palmeiras. Faz o levantamento para dentro da grande área. Tira a zaga do Guarani. Vem a equipe da Portuguesa, tenta recuperar, sai jogando. Falta. Vai amarelar pro jogador da Portuguesa ali também. Mais um amarelinho, hein? Vermelho. Opa, vermelhou. É o segundo do Denis. Confirma aí, Luizão. Confirmado, Anderson. O Denis que entrou só para isso, né? Impressionante a qualidade desses jogadores, cara. Exatamente. Ele entrou para isso. Ele entrou aos 31, aos 33 ele levou o amarelo, aos 39 ele leva o vermelho. Parabéns, viu, Denis? Parabéns. Justificou totalmente o salário. A torcida do Guarani agradece você, porque agora fica tudo igual novamente, né, João Vitor? 10 para cada lado. Volta a ser um jogado futebol de igual para igual, né? O problema é o placar pro Guarani, né? E o Guarani não consegue fazer nada nesse jogo. Lá vem essa equipe do Guarani, Gabriel Santos matou a bola, perdeu, toca a bola, Matheus Bueno, tenta tocar a bola com o Regis lá dentro da grande área. Quem sabe agora levantou o pé demais, pediu pênalti, todo o banco do Guarani tá pedindo pênalti. O Flávio Rodrigues de Souza disse que não foi nada. E aí, João Vitor Rubio? Ficou confuso, né? Não deu para perceber muito bem. O jogador tava caiu em cima do outro, e aí a bola já estava dominada com o time da Portuguesa, então acho que o problema tá aí. Eu acredito que não vai dar nada, não. Vamos ver, a bola saiu em lateral para a equipe do Guarani. Vamos ver se o VAR chama ali o árbitro ou se não vai chamar. Informação. Manda. Anderson, o Corinthians diminui lá no clássico contra o Palmeiras, gol de Yuri Alberto. O cara que vinha dominando bola com a barriga e caindo no meio campo, com o Mano, hoje faz 3 gols em jogos seguidos. O que falar? Tá aí, ó. Para quem criticava o Yuri Alberto, ele tá dando resposta dentro de campo. Demorou, mas tá dando. Não deu nada, o VAR não chamou, o Guarani segue no jogo, sai jogando com o Rayan. Rayan toca a bola, rola a bola com o número 18, que é o Marlon. Ele que tava na jogada lá dentro da grande área. O Marlon de perna direita. O que é isso, Marlon? Você tá de brincadeira. Vem descendo a equipe da Portuguesa no contra-ataque, sai jogando a bola com o Thales. Thales parou, leva melhor em cima do Marlon. Ele deu o break, encostou ali, recupera a equipe da Portuguesa, já toca no meio de campo, sai jogando com o Renan. Renan rola a bola, vem descendo a equipe da Portuguesa, agora é com o Dudu Miriam. Nome meio esquisitão isso daí. E que liberdade do Thales pelo lado direito, chegou na linha de fundo, fez o cruzamento, tira a zaga do Guarani. Tira a zaga do Guarani, mas tá dando bobeira demais a equipe do Guarani, hein? A equipe da Portuguesa vem descendo agora. Era o Pedro Henrique, chega a zaga, põe pra fora do Guarani, lateral para a equipe da Portuguesa. Mas tá dando muita bobeira a equipe do Guarani, hein? Tá pedindo pra tomar o segundo gol, João Vitor. Você pode perceber, nesse lance, como que deixa um jogador livre entrar com a bola quase dentro da área, cruzar, fazer tudo com tranquilidade. O time parece que tá entregue em campo. Parece não, está entregue em campo, né? Tira a zaga do Guarani, Gabriel Santos de cabeça, não errou a bola. Vem descendo a equipe da Portuguesa, de longe bateu pro gol, bateu pra fora. Quem bateu essa bola aí foi o Dudu Miriam, a bola foi pra fora, em tiro de meta para a equipe do Guarani fazer a cobrança, Luiz. Ótima jogada da Luz, Anderson. Só o remate que não foi como ele queria, mas boa jogada do Dudu Miriam, dando uma pancada de fora da área. O Helder Silva tá falando que a galera do VAR ouviu o comentário do João e facilitou o trabalho deles aí, né? Quer dizer, do Guarani, eu acho que ele quis dizer aqui, né? Lá vem na equipe do Guarani, fez o cruzamento muito mal feito, a bola saiu em tiro de meta. Eu vou falar para você. Dessa maneira que o Guarani tá jogando, vai ser muito difícil chegar ao empate. Futebol, nada, não tem lógica. Mas desse jeito que o Guarani tá aos 42 minutos, quase 42 e meio já do segundo tempo, olha, vai ser muito lucro se conseguir um empate, mas eu acho difícil. Não, pode entregar. Acabou. Você pode perceber, o futebol que está sendo jogado já é um futebol de time entregue, não consegue chegar na frente. O Guarani não consegue atacar. Pega a estatística, quantos chutes o Guarani deu no gol? O Guarani não conseguiu finalizar a bola no gol, não consegue cabecear uma bola no gol. O goleiro da Portuguesa não trabalhou o jogo inteiro. Fez uma boa defesa, né? Vai ter substituição no Guarani aí, Luizão. Aí. Ô, Anderson, o Guarani vai mexer. Vai tentar aí o técnico
a última jogada aí vai sair o número 18. O nosso amigo O Matheus Bueno. Matheus Bueno para a entrada do número 44, Márcio Silva. E também saiu, se eu não me engano, ali foi o número 7, é isso? O número, sim, Anderson, foi o número... Não, 7 não. Quem que foi que saiu? Eu não vi o número. Eu também... Entrou o número 19. Entrou o número 19, que é o João Vitor, né? Mas eu não... Quem saiu ainda não peguei. Eu vi, parecia o número 7, o Pablo Tomás. Daqui a pouco a gente confirma a substituição da equipe do Guarani, porque vem descendo a equipe da Portuguesa com o Thales. Tentou fazer o cruzamento, estoura na defesa do Guarani, a bola sobra com o Thales, ele deixa a bola sair, a bola bate na bandeirinha. Por capricho não sai, hein? Não saiu. Tá aí, ó. Saiu o Pablo Tomás, confirmando, então. É o número 7 mesmo, viu, Luizão? Isso, Pablo Tomás saiu, Anderson. E informação do clássico. Manda. Cássio é expulso. Ih, é expulso, não joga, então, contra a Ponte Preta, é isso? Isso mesmo, Anderson. Entrada faltosa no Rony e foi expulso o goleiro Cássio. Amarelou ali pro jogador da Portuguesa. É o número 16, confirma aí, ô Luiz? Confirma, Anderson. Número 16 da Lusa, sendo amarelado. Dudu Miraimar. Parece a bolacha Marilã, né? A equipe do Guarani vem descendo, vai tentando chegar aqui pelo lado esquerdo, vai trabalhando ali o Márcio Silva. Márcio Silva recupera a bola, tem o jogador Rayan do seu lado, já recupera o Rayan, vai tocando no campo defensivo, no círculo central com o jogador que é o Léo Santos. Anderson Leite está do seu lado, só tem ali na frente o jogador Renan fazendo a marcação. Ele toca para o Diogo Matheus toca com o Renan. O Guarani não consegue sair do campo defensivo, hein? Toca a bola com o Anderson Leite, agora sim, passa a linha aqui de vídeo gramado, encosta o Gabriel Santos, vem a marcação da Portuguesa, já toca com o Márcio Silva. Márcio Silva vem descendo pelo lado esquerdo, toca a bola com o Gabriel Santos. O Guarani parece que não tem pressa, parece que tá vencendo a partida a equipe do Bugrão. Tira a zaga da Portuguesa no cruzamento, chega ali, matou no peito o Diogo Matheus, bateu pro gol, bateu pra fora. Tiro de meta, mais um bom arremate do lateral da equipe do Guarani, Luiz. Bom chute do Matheus, Anderson quase surpreendendo o goleiro aí. Mas, Anderson, como você falou, parece que o Guarani não quer chegar. Não quer. Estamos aí com 45 minutos, mais 6 minutos de acréscimo, foi assinalado agora pelo quarto árbitro. Porém, o Guarani tem 2 chutes no segundo tempo, Anderson. 6 de acréscimo, vamos até 51 minutos desse segundo tempo. Já estamos 45 minutos, João Vitor. A pergunta que eu quero fazer para o técnico nesse momento, que não conhece o elenco todo, mas qual foi o critério dessas mudanças? Ele colocou mais um zagueiro, o Guarani no momento está com 3 zagueiros, tirou um volante para colocar um atacante. O que ele está buscando? Se fechar ou atacar? É isso que não dá para entender. E a informação lá do jogo do Corinthians e Palmeiras é que o Gustavo Henrique foi pro gol, Cássio foi expulso, o Gustavo Henrique foi pro gol ali do Corinthians, hein? E amarelo, Anderson. Amarelou para quem? Goleiro Tomazella, fazendo aquela velha e boa cera, né? Mais um amarelinho para a equipe da Portuguesa, aliás, só para a Portuguesa, hein? No começo do jogo, 0-0, até o final do primeiro tempo. Gol aos 51 de pênalti. Você já via que ninguém queria fazer gol, e já estava tendo cera. Você imagina agora 1-0. Exatamente, a equipe da Portuguesa tenta chegar no campo de ataque de novo, tira de cabeça ali o Márcio Silva. Recupera a bola, a equipe do Guarani recua com o Rayan. Rayan toca a bola com o Márcio Silva. O Márcio Silva, pesadão esse lateral aí, hein, João Vitor? Ele não é lateral, ele é zagueiro, né? Ele é zagueiro. O Guarani tá com 3 zagueiros no momento, né? Sem volante. Na realidade tá com o Anderson Leite ainda, né? Então um volante e o Regis no meio campo. Então ele deixou 3 atrás, tem o ala lateral, o Diogo Matheus. E no ataque tem jogadores de velocidade, mas a bola não chega. Agora tá chegando o relançamento do Regis. Vem descendo a equipe do Guarani. Já toca a bola, vem descendo ali. Quem tá descendo a equipe do Guarani agora fez o cruzamento. O Marlon, a bola explode na zaga da Portuguesa e sai pra fora. Escanteio para a equipe do Guarani. 47,5 desse segundo tempo. Tem jogador do Guarani caído lá na área, Luizão. Tem um jogador do Guarani caiu, o Anderson na dividida com o Tomazella. É o número 8. O Marlon. É o Marlon. É o Marlon, né? Foi o zagueiro Marlon. Você vê. Bateu o desespero. O zagueiro tava ali. E, Anderson. Eu não sei não, hein? Será que compete o VAR? Então, o Tomazella saiu dando o soco na bola lá, né? Só que ele não pegou a bola. Ele só socou o jogador do Guarani. Vamos ver aí se vai ter análise do VAR ou não. O goleirão caçou borboleta, né? Tem nada.
Tem nada. Escanteio para a equipe do Guarani. Vai terminando a partida. Quem sabe o Guarani consegue o empate no finalzinho. A bola sobra com a zaga. Tira a zaga. A bola sobra com o Regis. Tentou fazer o lançamento lá para dentro da grande área. Tira a zaga da Portuguesa. Olha o Márcio Silva aí. Batalhando ali no meio. Subiu o Gabriel Santos também. A bola vai sobrando com o Thales. Furou feio. Chegando o Marlon ali. Tira a zaga, mas o Marlon fez a falta em cima do zagueirão da Portuguesa. Em cima do Thales. Falta no campo defensivo. É típico falta que é aquele balde de água fria, né? É difícil. É só para finalizar, né, Anderson, essa falta aí, né? O jogador do Guarani, ao invés de cercar, porque sabe que o jogador da Portuguesa não vai fazer cera, não. Ele prefere puxar a camisa e fazer a falta. Fabiano Rubio tá falando que só viu um craque nesse estádio. Helder, chapéu no Miller e no Miller. O Helder Silva. Helder, chapéu no Miller e Silva. E o Helder tá falando, já balancei essas redes do Canindé, hein? Bem lembrado, Fabiano. Olha o Regis furando a bola, sobra com o Diogo Matheus. Chega ali o Tauano, que sabe de brincadeira. Dá um chutão na bola, a bola correu certinho na linha aqui de vídeo gramado, saiu em lateral para a equipe do Guarani. 49, vamos até 51. O Guarani tem pressa, vem descendo o Léo Santos, toca a bola com o Anderson Leite. Quer dizer, é para ter pressa, mas com esse toquinho aí não vai chegar muito em lugar nenhum. Diogo Matheus rola a bola com o Regis, lá pelo lado direito, perna esquerda, fez o cruzamento, a bola explode no jogador da Portuguesa, sai em lateral para a equipe do Guarani. Manda lá, João. Essa história do chapéu no Miller aí foi um jogo, né, de empresa que teve. O Helder é meu tio, foi jogar contra o... Era um time contra o outro ali, o azul contra o amarelo, e meu tio acabou dando um chapéu no Miller. O Miller ficou bravo, não aguentou, brigou com ele, passou vergonha dentro do Canindé. Miller, quem não pode, toma leite, hein, Miller? Agora 20 horas, 1 minutinho. Horário de Brasília, no jogo 50 minutos jogados, tem mais um para o ponteiro rolar, a última volta do reloginho, 1-0 para a Portuguesa, a torcida La Lusa vai fazendo a festa no Canindé, a torcida do Guarani, olha aí, o Corinthians empatou com 1 a menos, hein? Já se viu, hein? Corinthians empata 2-2, é que a gente fala, futebol não tem muita lógica não. O garro, hein? Lá vem descendo a Portuguesa, faz o lançamento para dentro da grande área, tira a zaga do Guarani, a Portuguesa ainda insiste, sobra ali com o Marlon, sai jogando a equipe do Guarani, não, já recupera a Portuguesa, vem descendo o Thales, recupera o Denis, toca a bola com o Thales, vem a marcação em cima dele ali, é o jogador o Marlon, vem descendo o Márcio Silva, o Thales fez o cruzamento para dentro da grande área, a bola deu a impressão que saiu, a bola saiu mesmo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Olha o Diogo Matheus ali, agora tá com pressa. Sai jogando a equipe do Guarani com o Anderson Leite. Vai dar os 51 minutos. 50 minutos e 50 segundos. Vai terminar a partida. Quem sabe o Guarani no último lance. O lançamento feito por Marlon aqui do lado esquerdo. Vem a marcação em cima dele da zaga da Portuguesa. Explode na zaga, sai. Lateral para a equipe do Guarani. Último lance. Lateral para o Guarani. Mais um minutinho. Vamos até 52. O Guarani tem chance ainda. Lateral cobrado, Anderson Leite faz o cruzamento para dentro da grande área, cruza fraco demais, tira a zaga da Portuguesa, tira ali o jogador, o número 16, tentou tirar, era o Dudu Miraíma. Agora, olha o Tomazella se complicando direitinho, segura o goleirão da Portuguesa. Segura o goleirão da Portuguesa, firme. A equipe do Guarani vai desperdiçando as últimas chances, as últimas oportunidades, Luiz. Anderson, era uma boa oportunidade agora, mas a zaga tentou tirar para fora o zagueiro, o Tomazella quase se complicando. Mas, Anderson, o Guarani, você fala, tem que correr, né? Mas ele tá parecendo que tá correndo com calça jeans, cara. Ele corre para não chegar. Mais ou menos isso. Regis no ciclo do gramado, ali no ciclo central, toca a bola, vem descendo o Márcio Silva, o Anderson Leite, toca a bola assim, agora com o Anderson Silva, deixou com o Regis. Pita o árbitro! Ponto centro do gramado, põe final de jogo. Vitória da Portuguesa de Desportos, Giovanni Augusto, lei do ex, Guarani 0, e o Guarani se complica de vez no Campeonato Paulista, João Vitor Rubio. Eu vou falar uma coisa, todo mundo que tá na transmissão sabe que eu sou bugrino, eu já vi times muito ruins do Guarani, muito ruim. Eu não sabia que você era bugrino. Não sabia? Não sabia. Pois então. Novidade. Cara, eu já vi time ruim, cara. Eu já vi time ruim do Guarani, eu já acompanhei, em 2014, 2015, o sofrimento. Só que esse time do Guarani está de parabéns pela campanha ridícula que está fazendo. E não é só pela campanha do time, tá? Não é só o time.
tá? A gente tem dentro do Guarani dirigentes que transformaram o Guarani em uma ditadura. Ricardo Moisés, que era presidente, virou CEO, criou um cargo que não existia dentro do Guarani. O presidente, André Marconato, que não faz nada, não aparece, não dá explicação. E hoje, o seu Juliano Camargo, que é ele quem contratou esses jogadores, contratou ex-jogadores em atividade que estão disputando o Campeonato Paulista pelo Guarani. O Guarani vai jogar ano que vem a Série A2, e se não se cuidar e não mexer no time inteiro, corre grandes riscos de cair para a Série C no Brasileiro. Tá aí João Vitor Rubio rasgando o verbo para a diretoria da equipe do Guarani. Os jogadores da Portuguesa fazendo uma festa enorme no gramado do Canindé. Giovanni Augusto sendo abraçado por todo mundo, abraçando. E no final do jogo, Luiz, eu reparei que quando terminou a partida, que o árbitro apontou sendo do gramado, os jogadores da Portuguesa entraram para comemorar, aquela fazendo a festa. O Ricardinho foi um dos únicos que não saiu comemorando lá para dentro do gramado. Isso aí é o respeito, né? É o respeito. O Ricardinho tem uma história no Guarani. Ele hoje veste a camisa da Portuguesa, mas eu acredito eu que ele tem um carinho enorme pelo Guarani. Mas, Anderson, essa comemoração dos jogadores da Portuguesa aí, pô, em terra de cego, o caolho é rei. Essa é a verdade, cara. O que não vimos hoje foi futebol. De dois times que precisam jogar, precisam fazer algo que não fizeram ainda. E nós não vimos futebol. Se eu tivesse hoje jogando, mas tem que comemorar porque ganhou, tava numa situação de rebaixamento. Cara, eu teria vergonha. Teria vergonha. Porque não teve 3-4 chutinhos pro gol, Malemar. Num jogo estamos falando de 90, 100 minutos, mais de 100 minutos. Com dois times que tem nome. Pô, Guarani, você falou no começo da transmissão, é o único campeão do interior do Brasil, brasileiro. Portuguesa. Que história não tem a Portuguesa? Revelação Denner. De jogadores que passaram, que fizeram história. E tá nessa decadência com jogadores aí que já deveriam estar aposentados. Giovanni Augusto. Pô, o cara tá sendo colocado como o melhor em campo. É um cara que choveu no molhado também. Aliás, já vamos engatar aí também e eleger o craque, o Juntos Somos Mais Fortes, essa parceria de Web Rádio Gringo com a Web Rádio Morada do Som, esse que a gente elege o melhor em campo, né? Tanto de jogadores ou do Guarani ou da Portuguesa. Eu começo com você, Luiz. Dentre os jogadores que atuaram dentro do gramado hoje, quem para você é o craque Juntos Somos Mais Fortes na partida de hoje? Anderson, num futebol ruim, seria normal dar para o Giovanni Augusto, porque ele fez um lançamento e fez o gol de pênalti. Mas eu vi um Ricardinho muito aguerrido. Ele dominou o meio-campo, desarmou muito as jogadas que o Guarani tentou fazer. E pelo respeito dele no final do jogo, cara, meu voto vai pro Ricardinho. Tá aí, o primeiro voto pro craque Juntos Somos Mais Fortes. Essa parceria da Rádio Grego, a Web Rádio Morada do Som. Bom demais, hein? Bom demais. Juntos Somos Mais Fortes. E aí, João Vitor Rubio, dentre os jogadores que atuaram dentro do gramado, quem que você elege o craque Juntos Somos Mais Fortes? Ricardinho, né? Sem sombra de dúvidas. Ricardinho dominou o meio-campo da Portuguesa, não deixou o Guarani criar, né? É um volante já bem rodado, né? Só que ele tem muita raça, a gente pode perceber, muita raça o Ricardinho. Não tem bola perdida para ele. Ele dá carrinho, ele pode fazer falta, mas ele vai atrás. Para mim, o craque do jogo é Ricardinho. Tá aí, então. Eleito, então, já, né? O craque Juntos Somos Mais Fortes nessa rodada da Jornada Esportiva da Gringo e também da Web Rádio Morada do Som. Ricardinho, o craque Juntos Somos Mais Fortes. Tá aí para você, então, Ricardinho. Olha aí, a nossa homenagem. Para você, o aplauso dessa equipe da Web Rádio Gringo. Para você, o craque Juntos Somos Mais Fortes. Vamos lá, então. Na equipe do Guarani, quem que você achou que se destacou, João Vitor? Se teve algum destaque. Posso ser sincero? Pode. Os jogadores que estavam no aquecimento estavam com muita raça, viu? Tá aí. João Vitor tá bravo. O Gilson Rubio tá falando, concordo com você, João. Diretoria ridícula. O Geraldo Tadeu Pozo
Parabéns pela transmissão. Agora é torcer para a Inter de Limeira, direto do Brinco de Ouro. O jogo da Inter está sendo no Brinco? Justamente, Anderson. Será no Sim, brinco. sim. Olha aí, ó. Essa daí eu estava mal informado. E digo mais. Ah. Pode anotar o que eu tô falando. Manda. Tá tudo escrito para uma confusão hoje. 10 ônibus foram para São Paulo, 10 ônibus vão voltar. Vai estar rolando o jogo da Inter e do Água Santa. Tudo escrito para rolar uma confusão nos arredores do Brinco de Ouro hoje. Espero que você não tenha razão nisso, né? Espero que não tenha confusão. Aliás, o esporte é para ser curtido. O esporte, lógico, o torcedor fica chateado quando o seu time não vence, quando o seu time vai mal, mas em momento algum a violência é justificada, né? Em momento algum. Torcedores de times rivais, de times que estão para cair ou não vale a pena. O esporte é para ser curtido, né? O esporte, como diz, o esporte é vida, o esporte é lazer, o esporte é saúde, e jamais o esporte pode ser confundido e atrelado a qualquer tipo de violência. Luiz, você tem algum destaque aí da equipe do Guarani? Alguém que possa ter se destacado um pouco mais que os restantes nessa derrota do Guarani? Mais uma derrota, né? Anderson, mediante ao que vimos aí, né? Ou deixamos de ver, na verdade, eu acredito que o mais lúcido dos 11 jogadores aí foi o Regis. Ele tentou buscar alguma coisa, porém também não tem matéria humana ao seu lado para qualificar as coisas. Então, eu acredito que o Regis não foi um destaque, tá? Não vamos colocar ele como destaque, mas vamos dizer que ele foi o menos ruim. Tá aí, ó. Se tem algum destaque, o Luiz colocou como Regis. Vamos lá. O Guarani, ele tem, em 9 jogos disputados, apenas uma vitória, 2 empates e 6 derrotas. Realmente, são números de time de time rebaixado, né? Porém, vamos analisar aí. O Guarani tem mais 3 jogos a serem disputados e o próximo jogo é no próximo domingo, às 18 horas, no Brinco de Ouro, contra a equipe do São Paulo. Pauleira, João. A verdade é o seguinte, esse time já tá entregue, como eu falei durante a transmissão, esse time já tá entregue, você pode perceber, o psicológico dos jogadores é psicológico de time rebaixado, né? Os jogadores que entram não conseguem mudar nada pela qualidade, pela falta dela, na verdade. E os jogadores que são os titulares, você nota, ninguém tem confiança para criar uma jogada, ninguém tem confiança para dominar a bola, parece que a bola queima no pé, né? E aí agora você vai pegar um São Paulo, um time qualificado, por mais que não esteja passando um bom momento, tá? Isso é fato. Só que vai pegar um time qualificado, um time de Série A, um time que foi campeão agora da Supercopa. Como que você vai jogar com um time desse acreditando que pode ganhar, sabendo do que está acontecendo? A torcida, se comparecer no estádio, maravilha, vai comparecer por amor ao clube e não por esses jogadores. Mas eu acho muito difícil o Guarani conseguir escapar dessa. Tá, então vamos lá. São Paulo no Brinco, próximo domingo, aí pega o Botafogo no sábado, dia 2 de março, lá no estádio Santa Cruz. É um jogo que pode o Guarani surpreender. Assim como o São Paulo não venceu o Corinthians, o único time grande que enfrentou praticamente, né? Ganhou aí. Só que a fase não tá boa, né, João? E aí pega o Botafogo. E aí, o que você acha? O Botafogo, jogar lá em Ribeirão é sempre complicado, né? Jogar em Ribeirão é sempre complicado, é uma viagem muito longa, né? É uma viagem muito longa. Jogar em Ribeirão contra o time do Botafogo sempre foi uma pedra no sapato do Guarani, assim como o Português, assim como o Mirassol sempre foi também uma pedra no sapato do Guarani. Eu acredito que dentro desses 3 jogos, né, o próximo depois do Botafogo é o Bragantino. Eu acho que dentro desses 3 jogos, o Botafogo é a maior chance do Guarani conseguir uma vitória, tá? Porque jogar contra o Bragantino também, não importa se vai ser no Brinco de Ouro ou em Bragança Paulista, vai ser complicadíssimo esse jogo, tá? Vai ser no Brinco de Ouro o jogo, né? Eu só tô dizendo que o time do Bragantino é um time muito forte, é um time que sempre tá brigando na parte de cima, não importa se é no Paulista, se é no Brasileiro, sempre tá disputando uma competição internacional. Então, eu acredito que o Guarani tá totalmente complicado e se complicou por conta própria, porque pegou os times agora da parte de baixo e não conseguiu vencer nenhum. Somou 1 ponto contra Santo André e contra a Portuguesa. 1 ponto. Tinha que somar 6. Se somasse os 6, o Guarani não estaria nessa situação agora. Mas não conseguiu somar 6 pontos. Conseguiu deixar o Santo André empatar no Brinco de Ouro. Conseguiu perder para a Portuguesa, um time completamente limitado. E o Guarani conseguiu ser mais limitado que a Portuguesa. Tá aí, João Vitor Rubio, que fez os comentários dessa partida.
aqui pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Portuguesa 1, Guarani 0, lá no estádio do Canindé. Kaique Fittipaldi está mandando parabéns pela transmissão. O Fabiano Rubio também, boa transmissão. Mais uma vez, parabéns para todos vocês. Bacana demais. Parabéns, time Grigo, pela excelente transmissão. Parabéns, em especial, para o João pela estreia e pelos excelentes comentários. Abraço a todos. É o Éder Silva. Que legal, hein? A galera participando. E a gente, então, vai finalizando. Hoje a gente não vai ter como pegar a coletiva, né? Então a gente vai finalizando. E eu começo, perdão. Agradecendo demais você, Luiz, pela reportagem, pelas brincadeiras, colocar um dia você e o Lemão para fazer uma transmissão junto. Aí vai ficar bom demais, viu? Será um prazer ter o Lemão aí com a gente. Espero, né? Vamos ver. Aí, Lemão, se você estiver ouvindo ainda, vamos eu e você aqui fazer uma resenha. Quem sabe não sai algumas pérolas aí. Valeu, Luiz. Ótima semana para você. Até a próxima, hein? Obrigado, Anderson. João, um prazer estar com você aqui nesse domingo. Uma boa semana para todos aí. E vamos para a próxima, gente. Luiz, Henrique. João Vitor Rubio estreou com o pé direito, ganhando nota 10. Aliás, Luiz, nota 10. João Vitor, nota 10. Timaço da Rádio Grigo, nota 10. Mais uma transmissão. João, bacana. Parabéns pelos comentários. Muito coerente. Eu sei que o coração às vezes fala, fica nervoso, mas você fez uns comentários bastante coerentes. Parabéns, ótima semana. E vamos fazer mais transmissões juntos, hein? Vamos sim, claro. Sempre estou à disposição. Eu queria deixar aqui um abraço para toda a minha família que assistiu, para o meu pai, Fabiano, para o meu tio Helder, para o meu avô Gilson, para a Thaís, minha madrasta, para minha mãe, Kátia, que também esteve mandando nos grupos todos aí para o pessoal me acompanhar, para me dar uma força. Todo mundo aí que participou, me ajudou, me incentivou nessa. É um hobby que a gente tem, né? Muito gostoso de participar, muito legal de fazer. Infelizmente, a gente tem que assistir algumas partidas aí, como essa do Guarani hoje. É triste para mim, que sou bugrino, e para todos os outros bugrinos, quem viajou para lá, toda a torcida que foi para lá, acredito que foi a que mais sofreu e vai sofrer agora na volta. Mas é isso. Estamos aí e que venham as próximas, se Deus quiser. João Vitor Rubio. Tá aí, João Vitor Rubio. Mais uma transmissão da Web Rádio Grigo. Vou passar para você a ficha técnica do jogo nessa 9ª rodada Campeonato Brasileiro, estádio do Canindé. Aqui deu Portuguesa 1-0 no Guarani. A Portuguesa jogou com Tomazella, Douglas Borel, Marcos Antônio, Robson, Patrick, Eduardo Diniz, Tauan, Ricardinho, Lucas Paraíso, Giovanni Augusto e Felipe Marques. Entraram na equipe da Portuguesa Thales, o Dudu Miraíma, o Renan, Pedro Henrique e o Denis. Amarelaram o Dudu Miraíma, o Renan e o Renan, não, o melhor, o Dudu Miraíma, o Renan, o Denis, que amarelou aos 33, aos 39, tomou o vermelhinho, e o Tomazella também, no finalzinho do jogo, por fazer cera, amarelou para a equipe do técnico Pintado. A equipe do Guarani jogou com o Vladimir, Heitor, Léo Santos, Rayan, Helder, Anderson Leite, Camacho, Matheus Bueno, Regis Reinaldo e Pablo Tomás. Entraram na equipe do Guarani o Gabriel Santos, o Diogo Matheus, o Marlon, o João Vitor e o Márcio Silva. O Heitor, numa entrada muito feia, em cima do jogador Thales da Portuguesa, ele levou o amarelo, o VAR chamou, caguetou o Heitor pela entrada muito forte e tomou o vermelhinho. Cancelaram o amarelo, tomou o vermelho, o Heitor expulso, não enfrenta o São Paulo na próxima partida. Apitou esse jogo Flávio Rodrigues de Souza, auxiliar número 1, a Neuza Inês Bach, e auxiliar número 2, o Miguel Catânio Ribeiro. Essa foi a ficha técnica desta partida de Portuguesa. Gol do Giovanni Augusto, batendo pênalti aos 51 minutos do primeiro tempo. Guarani 0. Legal, Carlos Lombardi está aqui também. Parabéns pela sua imparcialidade, João. Eu sei o quanto você torce pro Guarani. Tá aí o Carlos mandando um abração também para você. Legal, Carlos, ter você conosco aqui, hein? O Carlos foi um dos que sofreram quando eu estive na Bahia. Estava comigo lá, ele assistia os jogos comigo, via meu sofrimento, né? Via o meu amor pelo Guarani. O Carlos é meu padrasto, mas também é um grande amigo meu. Queria mandar um abraço para ele também antes da gente encerrar. Legal. Bacana demais. E a gente sabe que futebol, sabe aonde? Futebol é arte. Futebol é aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Na Rádio Grigo, Rádio dos Amigos, e na Web Rádio Morada do Som. Um abraço para você, Tuquinha. Estivemos no ar nessa parceria. Juntos somos mais fortes. Quero agradecer a participação de todos vocês que curtiram através do Facebook no Rádio Grigo Oficial, através do canal do Grigo no YouTube e através do Rádiosnet na Web Rádio Grigo e também na Web Rádio Morada do Som.
Até a próxima jornada esportiva, tanto da Morada, comando da Morada, quanto no comando da Web Rádio Grigo, né? Nós estaremos, a Web Rádio Grigo, fazendo o jogo Bom, eu não vou falar não, porque a escala tá lá com o Tuquinha, a gente divulga durante a semana, porque vai que eu falo errado aí fica ruim. Mas estaremos fazendo a rodada, com certeza, no final de semana, porque meio de semana tem a Copa do Brasil, e teremos resenha dos amigos, hein? Vamos falar dessa situação do Guarani, do técnico Claudinei Oliveira, da posição da Ponte Preta nesse momento, do técnico João Brigatti, dos próximos jogos. Vamos conversar bastante na resenha dos amigos. Não percam esta semana. Acompanha lá o Instagram, @WebRádioGrigo. E você que está curtindo o canal do Grigo aí, ó, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente aí, que isso ajuda demais o canal do Grigo, beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima jornada esportiva. Estaremos juntos, se Deus quiser. Uma ótima semana a todos. Valeu! Tchau, tchau. Rádio Grigo, a rádio dos amigos.